A revista Cenário informa que a mediadora da sabatina técnica do Estúdio C, jornalista Paula Litaif, foi submetida a um protocolo de segurança de saúde para que pudesse realizar a sabatina sem uso de máscara, minimizando o risco de contaminação da Covid-19. O mesmo foi solicitado pelo candidato e um dos sabatinadores. Olá, para você que está acompanhando a sabatina técnica da revista Cenário. Em seu 5º dia, Cenário pretende levar informações ao eleitor de Manaus sobre o entendimento técnico dos candidatos a prefeito. Para garantir a imparcialidade da sabatina, a Cenário elaborou um regulamento sob a orientação de sua assessoria jurídica, o advogado Christian Naranjo. As normas serão lidas agora pela editora executiva da TV Cenário, jornalista Vanessa Taveira. A sabatina é realizada pela revista Cenário no período de 26 de outubro a 10 de novembro, excluindo sábados, domingos e feriados. O programa é mediado por uma jornalista com formação acadêmica que também poderá atuar como entrevistadora. Os demais entrevistadores são técnicos com especialização em administração, direito, economia, engenharia e meio ambiente. A sabatina tem duração de 1 hora e 30 minutos, dividida em 2 blocos de 45 minutos cada. O entrevistador tem 1 minuto para cada pergunta. O entrevistado tem 2 minutos para a resposta. Em cada bloco são feitas 5 perguntas, uma para cada sabatinador. A assessoria jurídica da revista Cenário, em consonância com a dos candidatos, definiu que a participação na sabatina ocorrerá em ordem alfabética do nome usado na urna eletrônica, podendo haver alteração de acordo com a agenda do candidato. O programa será veiculado na internet, site, Facebook, Instagram e YouTube, no mesmo dia da gravação. Eventuais questionamentos no decorrer da sabatina poderão ser objeto de recurso da assessoria do candidato, que será analisado pela revista Cenário. Revista Cenário, um jornalismo técnico e investigativo nas eleições 2020. E a sabatina técnica da revista Cenário hoje tem um novo componente, o professor Orlando Cruz, do Conselho Regional de Administração CRA. Muito obrigada, professor Orlando, pela sua presença hoje. O Conselho Regional de Administração também está satisfeito de participar desta sabatina, contribuindo com as nossas eleições municipais. Obrigada. E hoje também temos a doutora Graciane Benayon, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, doutora. É uma alegria enorme poder representar a Ordem dos Advogados, os mais de 16 mil advogados do estado do Amazonas, e poder contribuir com toda a sociedade amazonense na escolha do seu prefeito. Bom, obrigada. E ao meu lado temos o presidente dos Sindicatos Econômicos do Amazonas, Marcos Evangelista. Muito grata, Marcos, pela tua presença hoje também. Mais uma vez, parabenizar a revista Cenário pela iniciativa. Seja muito bem-vindo, candidato de hoje. Vamos em frente, né? E o engenheiro Samir Oliveira representa o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Muito obrigada, Samir, aqui pela 3ª vez, não é isso? Isso, Paula. Obrigado mais uma vez pelo convite e vamos submeter o candidato para mostrar as suas propostas. Candidato Romeiro Reis é o nosso sabatinado de hoje. Candidato, o senhor ficou conhecido nas redes sociais como o candidato mais rico do Brasil. Além de fazer, é claro, sua apresentação, você pode falar também sobre isso para a gente? Paulo, é uma satisfação estar aqui. Eu queria cumprimentar todos os qualificados entrevistadores que estão aqui e, acima de tudo, os internautas que nos acompanham, né? A revista Cenário tem aí um público muito grande e poder falar aqui dos graves problemas da cidade de Manaus e as suas soluções, é isso que nos move, é isso que nos faz estar à frente desse projeto político. Olha, Paulo, eu não sei se eu sou o mais rico, mas com certeza eu sou sincero, né? O que eu tenho, a minha vida está lá, está declarado, eu não tenho nada que esconder. É uma pena que as pessoas, às vezes, podem até pensar alguma coisa errada, mas é o direito que elas têm. Afinal de contas, nós estamos numa sociedade livre, democrática, eu acredito nisso. E as pessoas que prosperam fruto de trabalho, elas devem ser aplaudidas, elas devem ser inspiradoras, especialmente para os jovens, né? O Brasil é um país democrático, optou pelo capitalismo. Na eleição de 2018, nós estávamos na encruzilhada, né? Nós tínhamos 2 linhas para seguir, ou nós íamos permitir que ideologias retrógradas, que levou milhões de pessoas à morte, à miséria, que estava no poder, ou iríamos buscar aquilo que nós acreditamos,
que é prosperidade fruto do trabalho, que é transparência, que é não à corrupção, e dizer que o Brasil é uma das pouquíssimas sociedades multiculturais e não pode estar entre as 10 maiores economias, 8ª, 10ª. Ela tem que estar nas 2, 3 maiores países do mundo, e assim também a cidade de Manaus. Aqui, nossa questão aqui é municipal. E Manaus, pelos rankings sérios, não está nem entre as 100 melhores cidades brasileiras, tem um déficit enorme habitacional, tem graves problemas de infraestrutura, né? Nós vamos debater aqui com o engenheiro que está aqui representando, e a gente vai poder falar sobre isso. Nós não vamos resolver os problemas de Manaus com política, nós vamos resolver o problema de Manaus com experiência, com capacidade técnica e, acima de tudo, gente, com boa fé. Políticos nos trouxeram até aqui e não usaram o recurso como deveria ser. Manaus não tem problema, professor Orlando, de arrecadação. Manaus tem grave problema de como o recurso é utilizado, né? E a gente vai poder aqui ao longo desse bate-papo agradável falar sobre os temas e apresentar a solução. Eu não quero ser governador, eu não quero ser senador, eu não quero ser deputado, não quero ser vereador, eu quero ser prefeito de Manaus para servir a cidade. O meu mandato vai ter data para iniciar e para concluir. Ele vai começar dia 1º de janeiro de 2021 e vai se concluir dia 31 de dezembro de 2024. Não quero saber de reeleição, não quero saber de salário, vou escalar um time de primeira linha, nós vamos pegar as 25 secretarias e autarquias que estão aí, vamos reduzir essa máquina perdulária que está aí e fazer uma economia enorme na gestão, para quê? Para priorizar aquilo que é papel da prefeitura, que é a saúde, que é a educação, que é a mobilidade urbana e transporte coletivo, infraestrutura, geração de emprego, deixando claro que político não gera emprego. Quem gera emprego, doutor Marcos, o senhor sabe muito bem, é o empresário que precisa ser colocado no seu local certo. É para isso que nós estamos trabalhando. O empresário não é que tem avião, que tem carrão. O empresário é um micro e pequeno empresário. 70% da geração de emprego desse país passa pelos micro e pequenos empresários. E é por isso que nós vamos desburocratizar. Nós vamos acabar com aquela ideia de que vender dificuldade na máquina pública para colher facilidade. Nós vamos colocar os serviços públicos ao alcance do toque do seu dedo na tela do seu smartphone de forma real. Para quê? Para poder servir. Esse é o meu papel e esse é o meu projeto e é por isso que nós estamos aqui. Tem que falar um pouquinho sobre sua biografia também, rapidamente. Além de empresário, o senhor é major da reserva do Exército e foi é engenheiro, né? E durante a carreira militar, o senhor serviu em Manaus e foi responsável técnico de obras do Exército dos estados da Amazônia Legal. E para falar justamente sobre obras, ele vai lhe fazer perguntas sobre a lei da autovistoria. Fique à vontade, engenheiro. Obrigado, Paula. Candidato, tramita na Câmara Municipal de Manaus o projeto de lei da Lei de Autovistoria. Essa lei disporá sobre as rotinas de inspeção periódica para as estruturas públicas ou privadas, sejam edificações, obras de arte especiais, obras de arte corrente e qualquer outro empreendimento. Além de instituir os planos de manutenção desses empreendimentos, de forma a orientar os seus responsáveis acerca das atividades de manutenção preventiva e corretiva. Enfim, será uma lei que proporcionará mais segurança para as estruturas da nossa cidade. Qual a sua avaliação desse projeto de lei? E caso eleito, o senhor pode se comprometer a trabalhar pela aprovação? Olha, Samir, eu acho que tem muito mais coisas importantes para se tratar do que autovistoria. Até porque já está, o Brasil tem um excesso de leis, né? Mas se ela tramitar lá na Câmara e ela for aprovada, ela, tudo bem, vai seguir o seu curso, eu não pretendo vetá-la. Agora, olha só, já tem leis, você tem responsável técnico, você sabe disso, para a pessoa poder fazer um projeto estrutural, tem que ela ter registrada no CREA, ou calculista, ou arquiteto, ou engenheiro que calculou. Não precisamos de lei, o que a gente precisa é fazer, seguir um curso normal. Mas se isso vai trazer segurança, que seja. Os síndicos, eles são responsáveis, por isso eles podem acompanhar. Agora, toda a construtora, quando ela termina um empreendimento, ela orienta os seus clientes o sistema estrutural que está lá. É parede de concreto, a pessoa não vai poder abrir uma porta lá. É bom senso. É alvenaria estrutural, tem uma plaquinha, é obrigatório ter uma plaquinha lá dizendo essa parede é estrutural, não pode ser removida. Por que aconteceram acidentes em São Paulo, no Rio de Janeiro, recentemente? Porque as pessoas elas passaram do limite. Elas começaram a fazer reformas e aí não respeitaram a estrutura que estava lá, provocou uma redistribuição, eliminou pilares, eliminou vigas, e aí não tem como, a estrutura foi ao colapso. O que falta é bom senso, o que falta é esclarecimento, mas se essa lei vem para reforçar
a responsabilidade e, especialmente, dizer para os síndicos que ele deve interagir com os condôminos, que seja. Agora, nós temos muitas coisas importantes na engenharia para tratar. Essa cidade tem graves problemas de infraestrutura. Nós temos hoje só 12% da cidade atendida por esgoto. Esse é um problema grave que, na nossa gestão, nós vamos colocar 10% de coleta e tratamento de esgoto por ano. Ao final de 4 anos, nós vamos conseguir atingir 50%. Isso é importantíssimo, porque vai desonerar a máquina da saúde, vai melhorar a nossa mortalidade infantil, que é gravíssima. Isso sim, nós vamos fazer engenharia de qualidade e certamente a minha experiência como engenheiro vai contribuir muito para a gestão da nossa cidade. Candidato, você é presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico de Manaus, o CODESA. E o presidente do Sindicato Econômico do Amazonas quer justamente fazer uma pergunta a respeito do polo industrial, que hoje sofre uma grande insegurança jurídica. Candidato, você como empresário é conhecedor da importância do polo industrial de Manaus, né, para a nossa cidade, para a nossa economia. A gente tem percebido que nos últimos anos há uma ausência muito grande da prefeitura, principalmente na reunião do CAIS e do CODAN. O senhor sendo eleito, qual seria a sua estratégia para conseguir ajudar a atrair novos investidores para o nosso polo industrial de Manaus? Marcos, me permita chamá-lo assim, né? Mas com todo respeito, porque eu sei da sua enorme capacidade como economista. O problema da Zona Franca, que é ligado através do governo federal, que é uma autarquia, Sulframa, que foi estabelecida em 1967, é problema da prefeitura, sim, não é do governo federal. Afinal de contas, 80% da economia da cidade passa pelo polo industrial de Manaus. E ele vem gerando quase 100 mil empregos diretos, 25 bilhões de dólares de faturamento. Então a prefeitura tem que se preocupar com isso. Eu lhe pergunto aqui e ao mesmo tempo lhe respondo. Tem algo mais importante nessa cidade do que toda semana chega um empresário que investe bilhão aqui no polo, ou que já tem um negócio ou que quer ter. O prefeito não recebe. Não é de agora. Todos os que estão aí não recebem. Eu, como prefeito, estarei lá na pista do aeroporto. Quando esse investidor de bilhão colocar o seu primeiro pé na pista do aeroporto, eu vou recebê-lo, muito prazer. Eu sou o Romero, prefeito, está aqui meu cartão. O que você precisa? De fomento, licença ambiental, plano de negócio, abertura da sua empresa? Aqui está o meu secretariado, nós vamos trabalhar para você. Agora, quanto desemprego você vai gerar aqui? Quanto desenvolvimento você vai permitir? Ou seja, isso é trabalhar pela geração de emprego direta para as pessoas. O gás é um problema federal, mas que está impactando o custo da energia aqui. Eu tenho uma mãe que mora lá no interior de São Paulo, ela tem um apartamento lá e um apartamento aqui. A conta da energia elétrica da minha mãe lá, um apartamento de 90 metros quadrados, é R$80 por mês. Quando ela vem para cá, ela gasta R$1.000 por mês de conta de energia. Imagina isso para a indústria. Isso é gravíssimo. Nós precisamos desonerar os desvios que houveram no gasoduto, para que não entre na conta da amortização. Com isso o valor do gás vai baixar, o Estado precisa desonerar o ICMS e disponibilizá-lo não só para as indústrias, quanto para nível residencial. Isso vai provocar uma revolução em Manaus, vai provocar um diferencial competitivo. Nós precisamos disso, porque nós temos uma concorrência terrível lá no Paraguai. Tem energia barata de Itaipu, está próximo dos centros produtores sul e sudeste, e uma logística muito mais facilitada. Eles vão para o Paraguai pagando 1% pela lei Maquila, ou eles vêm para cá com toda a dificuldade logística e com custo de energia altíssimo. A gente precisa responder e resolver esses gargalos. Isso é problema da prefeitura, sim. Na minha gestão, o polo industrial, porque a médio e a curto e médio espaço de tempo não tem nenhum modelo que vai substituí-lo. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos fortalecê-lo, brigar para que a gente possa aprovar o processo produtivo básico em Manaus, porque esse é um grande obstáculo. Ele é aprovado a cada 2 anos e os produtos envelhecem a cada 6 meses. Isso é que tem tirado o valor dos produtos da Zona Franca. Na nossa gestão, nós vamos fortalecer o polo e, ao mesmo tempo, o que nós vamos fazer? Fazer com que novas alternativas econômicas sejam produzidas em Manaus. Fazer concentrado de bebidas, fazer moto, foi uma vocação construída. Agora, o turismo é uma vocação natural de Manaus. Nós vamos tornar Manaus um destino turístico internacional. A atual administração poderia ter restaurado o centro. Chegou a aprovar o financiamento na Agência Francesa de Desenvolvimento, mas preferiu usar recursos para fazer tapa-buraco, quando ela poderia ter restaurado o centro.
Só que era um projeto de 2 a 3 anos, ela não ia colher esse dividendo político. Entendeu como é uma visão míope? Nós não estamos aqui para fazer política, nós estamos aqui para trabalhar para as pessoas. Nós vamos restaurar o centro, nós vamos tornar Manaus um destino turístico internacional e isso vai provocar uma revolução, vai gerar emprego na veia, vai colocar os nossos artistas para contar a nossa história. Vamos inserir Manaus no circuito de cruzeiros. Todos os dias vai chegar lá 3 cruzeiros despejando 12 mil turistas. Vamos lutar pela BR-319, porque vai diminuir o estoque em trânsito, vai baratear o custo dos insumos de Manaus, o custo de vida. Ou seja, tem solução e ela passa por pessoas com capacidade e boa-fé. Excelente. Candidato, o senhor é natural de São Paulo, nascido na cidade de São Joaquim da Barra. A gente sabe que os principais antagonistas hoje da Zona Franca de Manaus são os paulistas. Como o senhor pretende lidar com isso? Olha, essa pergunta é muito interessante. O homem não pode negar suas origens. Antes de tudo, eu sou brasileiro. Eu nasci lá no interior. Era caipira. Mas por opção eu me tornei caboclo. Eu estou aqui nessa terra há 30 anos e tudo que eu tenho, a minha família, eu sou casado, tenho 5 filhos, 4 netos e eu estou aqui para trabalhar pela cidade, né? Agora, o que nós temos aqui é a incompetência de quem passou pela SUFRAMA. Algumas pessoas que não foram capazes de comunicar que a Zona Franca não é de Manaus. A Zona Franca é do Brasil. Hoje a Zona Franca gera 85 mil empregos diretos aqui, Paulo, mas gera 500 mil no total, dos quais 250 estão lá em São Paulo. Mas eu acredito que o Brasil inteiro, principalmente as bancadas de São Paulo e Rio de Janeiro, ainda não compreenderam isso. Nós não podemos jogar a culpa para os outros, nós temos que parar de arrumar inimigos. Nós temos que arrumar a solução. A SUFRAMA tinha que cantar aos 4 cantos desse país que a Zona Franca é do Brasil, não é de Manaus. Tem 250 mil postos de trabalho nas empresas e nas indústrias lá de São Paulo produzindo insumos e componentes para cá. Então, onde é que está a Zona Franca que tira do país? Pelo contrário, é preciso comunicar que a isenção fiscal que tem aqui é em cima de impostos de produção, que o governo federal não estaria no cofre dele. Então, ele abre mão de 22 centavos e vai entrar nos cofres da União 78 centavos em cima do imposto de IPI, Imposto de Produto Industrializado, e em cima do imposto de importação. Se não acontecer a produção, o governo federal não teria, totalmente diferente das isenções que é dada, especialmente nos governos passados, para a linha branca, para a linha automotiva. Era imposto que já ia entrar no cofre da União. Isto é isenção. Agora, o modelo Zona Franca, não. O modelo Zona Franca só vai ter alguma coisa, ele abre mão de 22 centavos que ele não teria e entra no caixa da União 78. Outra coisa, manteve a floresta em pé. 96% do manto florestal do estado do Amazonas está intacto. Gerou emprego, gerou desenvolvimento. É um modelo clean. Agora, precisa ser comunicado. Eu, como prefeito, eu vou ser o maior propagandista desse modelo, que ele é extremamente salutar. Todas as motos do país são produzidas aqui. A única fábrica da Harley Davidson fora dos Estados Unidos está aqui. Isso é motivo de orgulho para a gente. Agora a gente precisa saber lidar com isso. A gente precisa comunicar isso para o Brasil. Ao tornar Manaus um destino turístico internacional, muita gente acha que tem onça na rua, que tem índio com flecha aqui, e nós vamos mostrar que aqui tem celular, aqui tem concentrado de bebidas, aqui tem todas as motos que são fabricadas, aqui tem smartphones, aqui tem notebooks, aqui tem pessoas de valor e que sabem trabalhar. O que está faltando é boa fé. O que está faltando são pessoas que queiram arregaçar a manga e, acima de tudo, vou fazer uma cena aqui para você, Paulo, olha. Faltou vergonha na cara das pessoas que estão à frente da administração pública. Levou milhares de pessoas agora à morte nessa pandemia, porque a máquina da saúde não funcionou, porque desviaram o dinheiro, porque vão lá para o poder para se empoderar e não para servir. É por isso que nós estamos aqui. Eu não quero saber de reeleição, eu não quero saber de me tornar político profissional. Eu quero servir a cidade, eu quero pegar o orçamento da cidade e colocar ele em proveito das pessoas. É isso que vai transformar e é isso que a gente precisa comunicar para o Brasil. Tá certo. O Partido Novo tem como uma das principais bandeiras o combate à corrupção. Inclusive, a vice-presidente da OAB Amazonas, Grace Bernayão, vai falar sobre esse assunto. Sim, boa tarde, candidato. Quero dizer que assim, uma das marcas das propostas, e o senhor tem declarado isso de forma muito veemente, é a questão do combate à corrupção. Eu gostaria de saber como que o senhor pretende entrar numa gestão e deixar marcada essa gestão
usando certificações, enfim, de compliance, que é uma ferramenta muito importante nesse sentido, mas que a gente não percebe que tem sido aplicada, né? De que maneira, que tipo de ações o senhor pretende operacionalizar na sua gestão quando for eleito prefeito de Manaus? Doutora Grace, essa sua pergunta ela tem uma importância enorme para a sociedade, né? Na nossa administração, nós vamos acabar com aquela frase de vender dificuldade para colher facilidade. Nós vamos valorizar o funcionário público. Aquelas pessoas que trabalham, aquelas pessoas que são concursadas, que têm estabilidade, elas vão ser prestigiadas na nossa administração. Agora, aquelas pessoas que recebem salário e que não vão lá, elas não podem estar lá, porque o recurso delas faz falta na saúde, faz falta na educação, e nós vamos reestruturar tudo isso. E como é que nós vamos combater a corrupção? Nós vamos tornar todos os serviços da prefeitura de forma digital e sem usar um centavo do dinheiro público. Sabe por quê? Porque as empresas que são submetidas à lei de informática, 5% do seu faturamento vão para um fundo de pesquisa e desenvolvimento. Nos primeiros dias da nossa gestão, nós vamos fazer um chamamento público, vamos contratar o Instituto de Ciência e Tecnologia, usando recursos de P&D, para inovar na cidade de Manaus e criar uma grande plataforma digital. Todos os serviços públicos vão estar ao alcance do seu toque. Por exemplo, a pessoal da área de engenharia. Se você quiser aprovar um projeto de a sua casa, ou de um supermercado, ou de uma fábrica, você vai entrar no seu smartphone ou no seu computador, vai declarar a anotação de responsabilidade técnica do engenheiro, do arquiteto que está lá, colocar os projetos e instantaneamente vai sair na tela do seu computador ou do seu smartphone o alvará de construção. Autorização, projeto aprovado. Não vai ter que esperar 30 dias. Outra coisa, se você quiser abrir uma empresa, isso é instantâneo. Se você tiver que tirar um alvará de funcionamento, é instantâneo. Ou seja, nós vamos mostrar para a sociedade que a prefeitura é parceira, que ela tem colaboradores que estão treinados a olhar para os processos da iniciativa privada, que sustenta a máquina pública, que não tem fim em si mesmo, para dizer assim, olha, o que eu tenho que fazer para aprovar os projetos? E rápido, isso vai fazer com que Manaus seja inserida entre as melhores cidades para se viver e trabalhar. Esse é o nosso desejo. Eu vejo o seu discurso muito parecido, ou muito segue a linha, e isso não é como crítica, apenas é uma curiosidade, do prefeito João Dória, né, do PSDB. O que difere Romero de Dória? Tudo. O Dória é um marqueteiro. Ele foi eleito prefeito de Manaus, aliás, de São Paulo, desculpe, né? Tranquilo. E trabalhou poucos meses. Logo depois começou a fazer campanha, viajar pelo país e esqueceu a prefeitura, não cumpriu o mandato, praticou lá um verdadeiro estelionato eleitoral e depois foi ser governador. Eu até achei que ele jamais seria eleito. Você vê como as urnas às vezes trazem surpresa. Sim, mas sim. O Dória, inclusive... Parte dele, de alguma forma, deu certo. Ele é de um partido que causou um grande dano para esse país, que foi sempre defender o socialismo e com um manto populista, né? Então, já, mas não tenho identidade nenhuma com o Dória. A nossa identidade é com pessoas que têm um compromisso com o mandato de servir e não de se empoderar. Agora ele já está aqui, daqui a pouco ele vai querer ser presidente da República. Não cumprir o mandato de prefeito, isso, né? Não vai cumprir o mandato, não sei, né? Tudo indica que não vai cumprir o mandato de governador e já quer ser presidente da República. O que na verdade me diferencia desses políticos que estão aí é a conduta. Nós não estamos aqui para ter carreira na política. Nós estamos aqui para servir a cidade. Eu me incomodo quando morre 14 bebês na periferia de cada 1000 nascidos. Eu sou um cidadão que resolvi usar o principal insumo que eu tenho, que é o tempo, para servir a cidade. Como prefeito, quando morrer um bebê na periferia, eu quero saber por que ele morreu. FCA, fato, causa, ação. Qual é a causa e o que nós temos que fazer para que isso não ocorra? É uma vida. São pessoas que daqui a pouco, como é que nós vamos pegar os nossos filhos e colocá-los para ocupar os postos de trabalho? Se você olhar os indicadores dos últimos anos do ensino fundamental, a proficiência em matemática é 1%. Como é que nós vamos ter polo digital aqui que precisa que os nossos alunos conheçam matemática avançada, se nas escolas eles não estão sendo preparados para isso? E esses irresponsáveis políticos fazem da política não um instrumento de transformação, mas um instrumento para se empoderar e para usar o poder para os seus apaniguados. É totalmente diferente do que a gente pensa.
Nós somos pessoas que se importam com as pessoas. O dinheiro, para nós, é consequência de um bom trabalho. E ter sucesso, fruto do trabalho, deve servir de exemplo. E não de pecha ou de crítica, porque, afinal de contas, foram décadas, Paula, de ideologias retrógradas sendo buzinadas nos nossos filhos nas escolas federais, estaduais. Isso é uma afronta para um país democrático como é o Brasil. Nós precisamos colocar o carro no rumo certo. E ele passa por pessoas de boa fé e passa por pessoas que queiram fazer o bem sem olhar a quem. Tá certo, candidato. E falando sobre gestão pública de uma forma bem mais técnica, o professor Orlando Cruz, do CRA, vai fazer uma pergunta. Candidato, o senhor começou a sua fala colocando no que vai fazer uma reestruturação dentro do quadro da prefeitura, reduzindo secretarias, órgãos e tal. E eu queria que o senhor explicasse melhor, porque nós sabemos, como gestores, que qualquer organização ela tem uma cultura e um clima organizacional. E essa cultura e esse clima organizacional é que demandam as ações dentro daquele órgão. Como é que você vai tratar na prefeitura uma redução do quadro funcional, vendo que dentro da prefeitura já existe uma cultura e um clima organizacional já anterior para poder ser tratado uma mudança radical nesse caso que o senhor quer fazer? Doutor Orlando Cruz, né? Eu tenho uma identidade com o seu nome, porque minha mãe é Cruz, né? O meu nome deveria ser Romero Cruz Reis, mas meu pai, na hora de registrar lá, colocou só Romero Reis. Estou vendo aqui o seu sobrenome, né? Mas olha, sua pergunta ela é muito interessante. Nós somos pessoas consequentes, né? Nós não estamos de cabelo branco e gerando 1.000 empregos ao longo desses 1.000 empregos diretos e mais de 2.000 indiretos de forma inconsequente. Como é que nós vamos fazer? A primeira coisa que nós vamos fazer quando assumir a prefeitura é manter a máquina rodando. Para isso, os secretários executivos, eles vão ficar lá por um período até que a gente possa fazer a transição, porque esse ano a eleição acaba praticamente em novembro, e em um mês você não vai fazer uma transição à altura de uma cidade com 2.200.000 habitantes. Então a gente vai precisar ter uma interlocução muito franca com quem está aí no poder. O que a gente vai fazer? Nos primeiros 6 meses, qual é a reforma administrativa que nós queremos fazer? O senhor pertence ao Conselho Federal de Administração, que tem um índice de governança municipal que é admirado. Eu lá no CODES usamos muito o IGM, sabe? Tem indicadores, 3 pilares lá na área fiscal, tem 3 pilares, tem 3 dimensões, gestão, né, e financeira. Então, poxa, é admirável. É isso que nós precisamos colocar lá na prefeitura. Qual é a reforma administrativa que nós estamos fazendo? Quem é funcionário público, fique tranquilo, porque ele tem estabilidade. Ele jamais será demitido. Nós não vamos brigar na justiça por isso. O que nós vamos fazer é valorizar o funcionário público, é fazer um plano de cargos e salários. Né? Agora, aquelas pessoas que são comissionadas, que não trabalham, que recebem dinheiro e que não entregam o serviço, desculpe, nós não podemos permitir que isso aconteça. O senhor permite que aconteça na sua casa isso? Não. Na sua empresa? Alguém aqui permite isso? Aqui, Paula, na Cenário, você emprega alguém que recebe salário e não trabalha? Claro que não. Claro que não. Então nós não vamos permitir lá na nossa administração. Tem 550 milhões de reais no orçamento que é gasto com 7.200 cargos de regime direto de contratação e 2.000 cargos comissionados. Eu digo para você, eu vou extinguir os cargos comissionados de jeito nenhum. Mas os cargos comissionados vão ser reduzidos drasticamente. Alguma coisa entre 100 e 500, não 2.000. Na Casa Civil, no Gabinete Civil, na Casa Militar, no Gabinete Militar, tem 1.025 funcionários. É 5 milhões por mês. Na minha, isso está lá no portal da transparência. Na minha administração, isso não vai acontecer. Casa Militar, Gabinete Civil, 20 pessoas, 30 pessoas, no máximo. Advogados, pessoas especializadas para fazer a máquina andar, perfeito, tem que estar lá. Mas não 1.025, gente. É um negócio absurdo. E é em nome disso que nós vamos fazer essa reforma administrativa, porque dali vai sair 250 milhões de reais que nós vamos colocar na saúde, que nós vamos colocar na infraestrutura, que nós vamos colocar na educação de qualidade. Não dá para ter IDEB. IDEB é coisa de país de terceiro mundo. Nós somos países que temos que competir com os alemães, com os americanos, com os chineses, com os japoneses. E ter... como é que nós vamos conseguir isso? A média dos primeiros anos é 5,9 de Manaus, quando Teresina é 7,4 de 10. Agora, nos últimos anos, isso cai para 4,8.
e de Teresina cai para 6,4. E o que eu quero para Manaus? Eu quero que a nossa educação tire 10, porque eu quero que os alunos de Manaus sejam os melhores do mundo. E como é que nós vamos fazer isso? Escolhendo diretores de escola por meritocracia, não por critério político. Fazendo com que a grade curricular seja reformulada, colocando automação, inovação, princípio de empreendedorismo, matemática avançada, domínio da nossa língua e do inglês. Isso é que vai transformar. Nós vamos despertar nos nossos alunos aquele sentimento de que ele mora em Manaus, mas que Manaus mora nele. E é por isso que a gente tem que mudar essa cidade. E vocês acham que nós vamos mudar isso com políticos que estão preocupados com mandatos? Deputados federais que estão aí, foram eleitos, não estão no seu segundo ano de mandato. É legal? É, está disputando a eleição. Eu estou aqui expressando a minha opinião como um homem livre. Isso é uma vergonha. Eu me oponho a isso. Eu acho que isso é uma afronta. As pessoas têm que cumprir mandato. Eu vou começar o meu mandato dia 1º de janeiro de 2021 e vou concluí-lo em 2024. Não quero saber de reeleição. Vou trabalhar pela cidade. Isso é que me motiva, é isso que me faz levantar todos os dias e vir aqui nesse período eleitoral dizendo para você que tem solução. E a solução passa por pessoas competentes, que tenham liderança, mas que, acima de tudo, tenham boa fé. Tudo bem, professor? Tudo bem. Candidato, existe uma grande diferença na gestão pública para a gestão privada. A gestão pública, nós sabemos, tem utopias, que para você governar, você precisa fazer alianças partidárias dentro da Câmara para poder ter governabilidade. E muitas vezes essas alianças partidárias dentro da Câmara, dentro do Parlamento, aí é a relação executivo-parlamento, muitas vezes passa por indicações dos parlamentares para a gestão pública. Então fala sobre a questão de um processo seletivo, sobre a questão da meritocracia. A gente sabe hoje que nos bastidores, enfim, a gente tem esse conhecimento de que muitos diretores, secretários de Estado, de município, até ministros, a gente sabe que isso vem de cima, né? São indicados por partido, senão o chefe do Executivo não tem governabilidade. Como o senhor pretende lidar com essa questão partidária, já que pretende implantar a ideia da meritocracia dentro da gestão pública? Bom, eu sou um homem cristão, né? Eu já li a Bíblia algumas vezes, mas eu não sou perfeito, não. Eu sou ser humano, tá? Eu tenho defeitos e virtudes igual a todos, né? Mas tem lá um versículo, acho que é João 23, que diz que conhecereis a verdade vos libertará. Eu acho que o presidente da República fala muito isso, e eu não estou dizendo isso para copiá-lo, não, tá? Da Bíblia, tá? Eu não estou dizendo isso para copiá-lo, não. A minha identidade com o governo federal, ela está na defesa de valores, de princípios. Eu não acredito na defesa de pessoas. Nós acreditamos na defesa de conduta. E, por acaso, o governo federal tem seguido uma linha que nos inspira e que tem seus méritos. Conseguiu aprovar a reforma da Previdência, tem dito não à corrupção, tem seguido uma linha que é adequada, como é o caso lá do governador Zema, em Minas Gerais, que é do meu partido, pegou o Estado com 35 bilhões de déficit, né, e colocando a casa em ordem, fazendo gestão, dando um exemplo. Como é que nós vamos lidar com a Câmara? Com muita transparência. Toda semana eu irei lá. Eu vou conversar com os vereadores. Não importa para mim se ele é do PT, do PC, do B, do PT do quê, sei lá o quê, né? Nós vamos conversar com ele. Olha, tá aqui as leis que nós vamos mandar para cá. Essas leis, elas não têm finalidade de empoderar o meu partido, elas não têm finalidade de empoderar ninguém. Ela tem finalidade, nós temos um problema e nós estamos propondo uma solução. Eu preciso do seu voto. Eu preciso que você não trabalha para o seu partido, você trabalha para a cidade. Essa é uma relação. Não, é isso, né? Mas nós vamos colocar isso em prática. Não tem mensalão, não tem mensalinho, não tem... vereador não faz obra. De mensalão, porque até uma acusação bem forte. Não é acusação. Isso é fato que ocorreu aí. Gerou processos no governo federal. Eu não estou falando isso que acontece não aqui. Câmara Municipal de Manaus. Você não pode estabelecer... Entendi. Eu não estou citando nomes, eu não estou aqui sendo leviano. Porque se eu tivesse conhecimento disso, eu declararia aqui. Eu estou dizendo que a nossa relação ela vai ser saudável. Ela vai ser baseada no quê? Olha, vereador, o senhor é vereador de uma linha ideológica totalmente diferente da minha. Mas eu vou inaugurar uma escola lá no Jorge Teixeira, etapa 4, lá no Valparaíso, que eu tenho um projeto para lá. Eu vou transformar aquele bairro, né?
Eu vou convidar quem foi eleito naquela região, com os votos daquela região. Foi o vereador do PT, do PCdoB, sei lá o quê. Eu vou convidá-lo para ele ir comigo lá. Porque, afinal de contas, ele é o representante daquela comunidade. Dessa forma, ele merece o prestígio de estar lá comigo, de fazer parte disso. Ele vai ser chamado, ele vai ser ouvido. Isso é democracia. Agora, nós temos uma linha. A linha do exemplo, né? Eu sou empresário, eu nunca tive motorista. Eu nunca tive secretária. A minha secretária é compartilhada com meus diretores, com meus gerentes. Agora o camarada ocupa um cargo público, ele vai lá, é indenização de moradia, indenização de paletó, é indenização de carro, não sei quantos assessores. Isso é uma farra com o dinheiro público. Na nossa administração isso não vai acontecer. Eu visitei agora recentemente o Palácio Tiradentes, lá, a convite do governador Zema, e eu vi, aquilo parece uma empresa multinacional. Você não vê ninguém batendo papo nos corredores, todo mundo trabalhando, ambiente clean. Poxa, isso é inspirador. E é isso que nós vamos fazer nas repartições públicas municipais. O funcionário público municipal, fique tranquilo. Você está garantido pela Constituição, não é por mim. Você tem estabilidade. Agora, o que eu vou fazer com você? Eu vou lhe valorizar, eu vou lhe treinar, eu vou lhe capacitar. Você não tem fim em si mesmo. O que as pessoas falam hoje? Ficam treinando seus filhos para prestar concurso público, porque se ele passar, está com a vida feita, não tem que entregar nada. Não pode ser isso, gente. O que a gente precisa, o que é? Incentivar nossos filhos para terem seus próprios negócios, para empreender, para inovar. Isso é que vai fazer a economia brasileira de Manaus ser forte. Não estou dizendo que funcionário público não é importante, muito. Agora, ele precisa ser orientado, capacitado para resolver os problemas da sociedade. Ele está lá para servir e não para ser servido. Essa é a nossa visão e nós vamos colocar tudo com muita transparência. Agora, a vontade do povo é soberana. Você não pode se acovardar diante de interesses individuais. E a gente, com muita sabedoria, vai saber, com diálogo, com bom senso, com argumento, nós vamos colocar o rumo mostrando que não estou fazendo isso para mim, então eu vou ter respaldo moral para mostrar que o rumo para Manaus ser inserido entre as 10 melhores cidades para se viver e trabalhar é ser transparente, é trabalhar pela cidade, não esperar nada em troca. É isso, é simples assim. Tá certo, candidato, muito obrigada. Encerramos aqui a primeira rodada da 5ª sabatina técnica da revista Cenário. Voltamos em seguida. Voltamos agora com a sabatina técnica da revista Cenário com o candidato Romero Reis. E agora nós recebemos uma nova componente, uma mulher, representante da Federação Cocama. Isso, falei certo? Milena Cocama, que vai perguntar sobre a situação dos indígenas que vivem em Manaus, na área urbana. Bom, o meu nome é Milena Cocama. Meu povo é Cocama, é do Alto Solimões, ali da Tríplice Fronteira. Mas aqui em Manaus nós temos várias comunidades, não só Cocama, mas aqui nós temos Ticuna, Cambeba, Uitoto, Carapana, Baniwa, Marubo. Nós temos diversas. Nós somos aqui em Manaus, no município de Manaus, eu jogo assim por baixo, mais de 35 mil indígenas aqui em Manaus no contexto urbano. E nós não temos uma política voltada para nós. É como se nós fôssemos invisível. E nós não somos invisível. Nós somos povos originários desse Brasil, desse Amazonas, do município de Manaus. Todos nós somos munícipes. E a gente está aqui, não é... a minha aldeia no Alto Solimões, e o nome dela é Quaratiquema. Infelizmente, a política não acontece nos municípios, acontece em Manaus também. Então, por isso, muitos de nós estamos aqui para estudar, muitos vêm com problemas de saúde, candidato. E o senhor é candidato pela primeira vez, né? Eu já lhe vi em outros momentos na questão da construção civil, né?
e hoje o senhor está candidato do município de Manaus. Qual a sua proposta para nós indígenas que estamos no contexto urbano? O que o senhor tem, assim, o que o senhor pensa para a questão do indígena que está no contexto urbano? Porque nós somos reais, nós estamos aqui, nós existimos. Hoje nós somos de uma cultura patriarcal, mas hoje somos liderança, hoje somos professoras, advogadas, falamos a nossa língua materna, mas o município não tem uma política de verdade. Aqui você não pode pensar assim e dizer, a gente vai tomar um café, por exemplo, no espaço cultural indígena. Não existe. Aqui a gente está vendendo nossos artesanatos, tudo que nós produzimos nas ruas. Nós não temos um espaço de verdade onde a gente possa chegar e colocar para vender. Nós não temos esse espaço. A gente nunca teve, a gente luta para isso, mas a gente até hoje, infelizmente, ainda não tivemos nenhum que tivesse assim, uma preocupação. Né? Sempre nos veem, e já concluindo, porque o tempo é curto, nos veem como um problema. Meu povo não é um problema. Nós não somos um problema. Nós somos pessoas que falamos a língua materna e que nunca seremos branco, mesmo estando no contexto urbano. Mas a gente precisa de uma política da administração municipal. E quando tem isso fala que tem respeito por nós. A gente não está... os índios fazem parte da história que já acabou. Nós somos a verdadeira história desse estado e desse Brasil. Então, a minha pergunta é, o que o senhor eleito, como pela primeira vez aqui disputando eleição, e se o senhor for eleito, qual a sua proposta? Qual o seu compromisso? Como é que o senhor pensa fazer a política conosco? A questão da saúde, da educação, dos espaços culturais, como é que o senhor pensa a política indígena, né? Habitação, porque hoje, se o senhor for no Parque das Tribos, é uma coisa assim que a prefeitura, eu acho que já reconhece hoje o Parque das Tribos. Mas as comunidades indígenas, nós estamos na periferia. É importante a gente tentar delimitar o tema, então, na verdade, a gente vai colocar política, política pública indígena, que inclui emprego e renda, saúde, educação e a questão também cultural, né? A valorização cultural, né? Porque nós temos indígena. Então, é algo bem amplo, candidato. Isso. Vamos lá. Olha só, Milena, primeiro eu quero dizer que eu me solidarizo com a sua causa. Eu não sou parte do problema. Eu sou parte da solução. E é por isso que eu estou aqui. Então a gente precisa ter coragem de enfrentar isso. Já existem organismos federais que tratam da saúde indígena. Ele precisa funcionar. Isso não é papel do município. Mas eu vou lhe dizer como é que nós vamos tratar isso. Não, você quer que você vai me ouvir ou você quer me intervir? Desculpa. Eu escutei você perguntar. Desculpa. Então olha só. Existe o DICEI, Distrito Sanitário Especial Indígena. Ele tem que funcionar. Isso não quer dizer que nós, na administração municipal, não vamos ser responsáveis pela saúde indígena. Somos responsáveis sim. Nós vamos mapear todo o povo indígena, porque sabe por que ele é importante para nós? Porque nós vamos transformar, nós vamos criar aqui em Manaus uma bomba atômica na cultura. E qual que é a bomba atômica da cultura? Nós vamos transformar Manaus um destino turístico internacional. E quem vai contar a nossa história são os artistas e são os indígenas. O mundo precisa nos conhecer e os povos indígenas precisam ser valorizados. Então nós vamos cuidar da saúde do indígena fazendo parceria com os DICEI, que é responsabilidade do governo federal, mas que o município vai fazer a sua parte. Segundo, ao mapear os nossos povos indígenas, nós vamos poder ter um cadastro claro de qual é o nível educacional deles,
permitir que eles possam manter a sua cultura e, ao mesmo tempo, serem integrados nas sociedades que estão aqui. Porque, afinal de contas, se o indígena está aqui na cidade, é porque ele deseja morar aqui. Porque se ele quisesse viver lá na floresta, ele iria para lá. Então, é papel do município integrá-lo, promovendo a educação, promovendo, por exemplo, nós vamos criar uma Arena Manauara. O que é isso? São locais itinerantes por zonas administrativas a cada 2 meses no início, em que lá vai ser um verdadeiro show que a prefeitura vai permitir, onde os indígenas vão poder se apresentar, onde os artesanatos vão ser colocados, onde a nossa culinária vai ser mostrada, onde shows com as nossas danças típicas serão colocados. Nós precisamos nos orgulhar da nossa cultura. E o indígena é importantíssimo para nós. E resgatá-lo e, ao mesmo tempo, permitir que ele possa se integrar na vida moderna, mas mantendo os seus valores, é fundamental. Com relação à habitação, nós vamos criar aqui, não no primeiro ano, porque vai levar um tempo até que a máquina pública comece a produzir. Mas nós vamos integrar 5.000 habitações anual. Isso vai permitir que 25.000 pessoas, e uma parcela delas certamente vai ser destinada aos indígenas, através do Minha Casa Minha Vida, que eu conheço muito bem, ou que agora foi rebatizado como Casa Verde e Amarela. Isso não vai custar um centavo para o cofre municipal. Isso é recurso federal. Isso traz moradia digna. Isso contratou 5,5 milhões de habitação desde 2009, quando ele foi criado, e entregou 4,4 milhões de habitação. Tem 20 milhões de pessoas, tem 10% da população brasileira que mora em alguma casa ou apartamento que foi construída pelo Minha Casa Minha Vida. E uma parcela dessas habitações populares que nós vamos colocar aqui, certamente serão destinadas a atender os povos indígenas. Ou seja, além disso, o que a gente precisa? Por que as pessoas se degradam e os indígenas não são diferentes? Porque elas precisam de oportunidade de trabalho. Nós, da prefeitura, vamos treinar, nós vamos passar para os indígenas como é que ele pode exercer uma atividade aqui na cidade, preservando a sua cultura. Ele vai ser treinado para ser um vendedor, ele vai ser treinado para ser um auxiliar em algum local, ou para fazer cursos em que venha a ser formado nas universidades e assim progredir. Não há discriminação, eu sou um homem que sei conviver. Para mim, se a pessoa é branco, negro, indígena, não tem o menor problema se ele é espírita, se ele é ubandista, se ele é evangélico, católico, se ele é asiático ou não, qual é a opção sexual dele. Isso para mim não importa. Eu sou acostumado e preparado para trabalhar com as pessoas. Nas minhas empresas não há qualquer tipo de segregação. A mulher, a pessoa que optar por uma opção sexual diferente da minha, eu respeito. E nós vamos, afinal de contas, é fundamental que a gente possa entender que o fato de você respeitar o outro lado não significa que você aceitou como conduta. Os indígenas na nossa administração serão tratados com decência, não com política, não por aqueles que querem mandato, que ficam iludindo com políticas que não foram estabelecidas. Nós vamos estabelecer, vamos fazer um cadastro, precisa mapear a quantidade dos povos indígenas aqui e tratá-los com geração de emprego, com saúde, com habitação de qualidade e inserindo-os na sociedade de uma forma inteligente, preparando para que eles possam ocupar os postos de trabalho que estão aí, com respeito, com tranquilidade e sabendo que nós não somos responsáveis por esse processo, mas certamente ao sentar na cadeira de prefeito, nós vamos trabalhar para você e para os seus povos. Aliás, Milena, eu trabalhei 5 anos lá em Tabatinga, eu conheço os pelotões de fronteira, eu trabalhei ao sul de Tabatinga, em Estirão do Equador, eu conheço Palmeira do Javari, no limite com o Rio Javari, que de um lado é Brasil. Eu conheço Ipiranga, eu conheço Vila Bittencourt, também conhecida como Japurá. Eu trabalhei 5 anos lá por aqueles povos, levando infraestrutura como oficial do Exército, e eu tenho uma identidade muito grande. Depois fui trabalhar em Tefé, né? Eu fui responsável por levantar, fui o primeiro militar a chegar lá em Tefé, sempre tive uma interação muito boa com os indígenas locais, e não tenha dúvida nenhuma que à frente da prefeitura eu vou saber respeitar os seus povos, os povos indígenas e dar a ele a dignidade que ele precisa. Não com papo furado de política, mas acima de tudo com ações concretas. E tem como fazê-lo. É isso que eu quero salientar aqui, Milena Cocama. Você pediu desculpas, mas a gente compreende o seguinte, que é uma pergunta de desabafo, né? Eu não quero que você se sinta atuada,
E nem peça desculpas por desabafar. O candidato está aqui para ser sabatinado, então não peça desculpa por perguntar. Fique à vontade. O que a gente se preocupa mesmo é com o tempo que a gente tem outros sabatinadores. O senhor falou que o município não é responsável pela saúde indígena. É sim, porque o município ele recebe verba do governo federal tanto na saúde quanto na educação, né? E o problema da questão da saúde é que quando a gente chega na UBS, essas coisas, posto de saúde, as pessoas elas são despreparadas. Primeiro que se acham semideus, né? Quem está doente, que vai para uma UBS, para um posto de saúde, já vai muito fragilizado. E eu tenho formação, mas para mim isso não é o importante, a formação. Hoje nós temos muito indígena formado. E por que eles têm essa dificuldade? Porque eles não são preparados para atender o diferente. Se eu chegar numa UBS falando a minha língua materna, eles não vão entender. Não vão. O município de Manaus, no estado do estado, e isso é em todo canto, em todos os municípios, nas escolas você aprende inglês, francês, tanhari, um monte de coisa. Nós temos 29 línguas faladas no estado. E nenhuma escola hoje não tem um professor bilíngue que dá aula. Outras línguas são valorizadas. Mas a língua materna indígena, ninguém nem fala. Então, se eu chego em qualquer canto, estou com um problema de saúde e se eu não conseguir falar português, ou se eu não tiver com o intérprete ali, eu vou ficar lá. Eu vou chorar e eu vou morrer ali. Porque, às vezes, nem é culpa dele, mas eles não têm preparação. E nós estamos no município de Manaus, onde é muita gente. Então, assim, nós somos munícipe, candidato. Sou indígena, mas todos nós somos munícipes. E como munícipes, nós votamos. Como munícipes, nós pagamos imposto em tudo. Então, nós também temos direito. A gente não quer ser tratado como melhor. Nós só queremos aquilo que é nosso de direito. Ter a saúde, porque quando a gente chega numa UBS e diz que é indígena, eles dizem, não é com gente, é com casais, é com disseio. Mas a gente sabe que ali é direito nosso, porque a saúde é um direito universal de todos. Então, por isso que eu estou lhe falando que, fazendo essa pergunta, que para nós é muito importante. Nós temos, essa aí é na área da saúde. Na questão da educação, a mesma coisa. Né? A gente não tem, a gente chega nas escolas e a gente tem que aprender a falar inglês, né? Porque tem que falar inglês. Mas ninguém respeita a minha língua materna, né? Porque é como se para nós é como não há respeito, né? Então, assim, quando eu faço essa pergunta, é porque a gente já fez outras perguntas para outros candidatos. A senhora tem que ver que o Romero Reis agora... Não, pois é, por isso que eu estou dizendo, como ele é um candidato novo, que nunca participou, nunca foi candidato a nada, de repente ele tem uma outra visão, traz aí inovações. Então, por isso que eu estou perguntando, se é alguém que está entrando agora, então deve vir com ideias novas. E como é que ele vê nós, indígenas, mas que somos munícipes de Manaus? Gostaria de complementar. Sim, claro, fique à vontade, até porque ela fez uma réplica em relação ao que o senhor falou. Nós não podemos fazer exceções. O que nós temos que fazer é cuidar das pessoas. Para nós não importa se a pessoa é branco, negro, indígena. Nós temos que cuidar das pessoas. Os indígenas são pessoas como nós. Essa é a minha visão.
Eu sou novo na política e é por isso que eu estou aqui. Porque as práticas que estão aí, por esses políticos que nos trouxeram até aqui, talvez a senhora conheça algum deles, a senhora vai saber que eles nunca tiveram respeito com as suas tribos, com os indígenas, nunca tiveram. Agora, o governo federal tem o DICEI, mas nós aqui na saúde municipal vamos preparar as pessoas que estão lá nos postos de saúde para atender 7 dias por semana, em horário estendido, das 7 da manhã às 7 da noite. Preste bem atenção. Nós vamos preparar essas pessoas para estar lá. O que vai resolver o problema da saúde municipal e vai dar assistência para o indígena é colocar posto de saúde para funcionar. Não tem essa de que chegar um indígena no posto de saúde e ele dizer assim, na minha administração, isso não vai acontecer. Estou aqui diante das câmeras e quem me conhece sabe que eu sou um homem de palavra. Quando o indígena chegar no posto de saúde, ele vai ser muito bem atendido. Não lhe prometo que vai ter alguém que vai falar a linguagem dele. Mas a gente vai saber, vai ter um catálogo, lá vai ter uma pessoa que se tiver uma urgência e ele não conseguir se comunicar, nós vamos acessar essa pessoa. Agora não tenho como manter um intérprete em cada posto de saúde. Se eu dissesse isso, eu estaria lhe mentindo. Então nós estamos aqui para dizer a verdade. Posto de saúde vai funcionar na nossa administração de domingo a domingo, de 7 da manhã às 7 da noite, com médico, com ginecologista, com pediatra, com dentista. A senhora já teve dor de dente? Eu já tive. Acho que todos nós aqui já tivemos. E quem está nos assistindo, certamente já teve. Alguém conseguiu fazer um tratamento dentário na rede pública municipal? Mas nós vamos colocar isso lá, não tenha dúvida nenhuma. Sabe por que as pessoas morreram? Eu tive Covid. Eu tive 2 dias aí que eu fiquei com febre. Eu sou um homem disposto, hein? Eu nunca deixei de trabalhar um dia da minha vida. E agora, durante a pandemia, eu tive que ficar 10 dias em casa, dos quais 2 eu estava assim, realmente me sentindo um pouco mal por causa da febre. E o que faltou? Faltou fisioterapeuta. E se tivesse fisioterapeuta nos postos de saúde, tinha com uma válvulazinha que a pessoa sopra e respira, teria salvado vidas, teria evitado que pessoas tivessem sido entubadas e que teriam ido a óbito e a enterros coletivos. E muitos deles indígenas, porque às vezes tem um preparo lá, não está acostumado a viver na cidade, quando se contamina, não tem anticorpos e vai a óbito. Então eu posso lhe garantir, Milena, sem nenhum populismo, que os povos indígenas serão muito respeitados. E o respeito que nós teremos com você não é só na saúde, na educação, no empreendedorismo, mas acima de tudo, quando nós transformarmos Manaus um destino turístico internacional, quem vai contar a nossa história, a Manaus, são os povos indígenas. Vocês vão ter muito emprego, vocês vão ser muito demandados, com shows, com artesanato, com a exposição da cultura. Isso é permitir a integração plena. Nós temos orgulho de ter os nossos povos indígenas. E essa miscigenação e essa integração é que faz uma sociedade forte. Agora, tem problemas? Tem. Eu não faço parte do problema. Eu faço parte da solução. E o que eu posso lhe dizer é que a senhora e todos os povos indígenas serão respeitados, como será o negro, como será o muçulmano, como será o judeu, como será o católico, como será o evangélico, como será o japonês, o asiático. Isso não importa. O que importa é que são pessoas. Eu me indigno quando eu vejo, tenho conhecimento de que morre hoje em Manaus 14 bebês de cada 1000 nascidos. Eu me indigno em saber que um dos grandes responsáveis por isso é o fato de menos de 12% da cidade ser servida por esgoto. Essas endemias prosperam. Você vai aqui, aqui do lado tem o Viralves, o metro quadrado mais caro. Se você for na Rua Pará, você vai ver na sarjeta escorrendo fezes líquidas, cheirando mal, aqui no metro quadrado mais caro. E se você for lá no Zumbi, se você for lá no Jorge Teixeira, se você for lá no Armando, né, se você for lá no nome desses políticos todos que estão aí, que dão até nome de bairro, você vai ver que está lá a mesma coisa, as crianças pisando nas fezes líquidas, né, com endemias, aí depois elas correm para o posto de saúde, o posto de saúde fechado, não tem médico, o médico volta amanhã, não posso lhe atender, entre na fila. Esse é o desrespeito com as pessoas. Então os povos indígenas serão respeitados, não tenha dúvida, mas não posso lhe fazer promessa vazia. Ele vai ser tratado com todo respeito, como será o branco, como será o negro, isso é que vai permitir que ele possa integrar. E a gente vai mostrar que para nós não interessa a cor da pele ou o seu credo. Por exemplo, quando você sabe aquela cena do gado entrando no curral, e ela sendo estreitado e entrando no caminhão que vai para o frigorífico,
Essa cena acontece todos os dias aqui quando a gente vai nos terminais de ônibus. Parece um gado sendo transportado, entrando no ônibus. Que cena triste. Na nossa administração, isso não vai acontecer, porque tem 1.500 ônibus nessa cidade, dos quais 300 estão quebrados, dos quais 90% têm mais de 6 anos, quando eles deveriam ter 2, quando deveria ter um BRT. O doutor Samir, que conhece e sabe, fez o seu trabalho final de curso com a mobilidade urbana, e sabe que tem solução. O que precisa, sabe, nós não precisamos de político. Nós precisamos de pessoas que olhem nos olhos e que se solidarizem com a sua causa, sem lhe falar sobre medidas populistas, eleitoreiras, mas que, acima de tudo, entenda o seu problema e que apresente soluções, que use o recurso público para resolver o problema. Porque se os povos indígenas não mantiverem a sua cultura e eles não puderem prosseguir com modernidade, mas mantendo a cultura, como é que nós vamos contar a história Manaós para os 500 mil turistas que virão para essa cidade? Então, por essa razão, merece todo o meu respeito. Ok, candidato, muito obrigada pela resposta. E agora, só para fazer aqui um destaque, as mulheres hoje na Sabatina Cenário estão em maior peso. Milena Cocama, eu e a doutora Grace Benayon, que agora vai perguntar justamente sobre políticas sociais para as mulheres ao candidato Romero Reis. E tem muito a ver com o que o senhor acabou de citar. A cada 1.000 crianças nascidas vivas, 14 morrem antes de um ano, não é isso? Não, morrem quando nascem. Assim que nascem? Imediatamente. Quer dizer, isso é terrível, né? Quando a média nacional é alguma coisa em torno de 7. Essa é a estatística do IBGE. Sim. E isso está muito relacionado à questão do pré-natal, é isso? Também, e também da questão sanitária, né? E da questão das condições que a mulher tem, ou seja, não tem assistência pré-natal, não tem um bom acompanhamento, não tem saúde, e a consequência disso é 14 bebês morrendo a cada 1.000. É a máquina da saúde incompetente de poder promover o bem-estar das pessoas. Eu não lembro como está a nível nacional, a média nacional. A média nacional é 7. 7. Alguns locais falam em 10. Mas dobro a questão principal é que Manaus é o dobro da média nacional. Isso é que nos chama a atenção. Doutora Grace, fique à vontade. Bom, candidato, eu fico muito feliz de lhe ver falando dessa maneira, se importando realmente com as vidas. E aí, voltando para as questões das mulheres, nós sabemos que o índice de mortalidade de mulheres, de vítimas de câncer do colo do útero, aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado, é absurdo, é um altíssimo índice também. Nós temos problemas gravíssimos de saúde pública para as mulheres, né? O que resulta em números astronômicos, na medida em que as mulheres, na medida em que o câncer do colo do útero é 100% tratável, né? Eu gostaria de ouvir do senhor quais são as suas propostas de políticas públicas voltadas para as mulheres, e também enfatizando essa questão da saúde das mulheres, mas também, se for possível, englobar quais são as propostas do seu governo para as mulheres? Olha, doutora, essa pergunta é extremamente interessante. Eu vou lhe dizer que nos postos de saúde que vão resolver a questão do atendimento básico. Essa ideia de que o município vai construir hospital é desvio de finalidade. Aliás, Manaus já tem uma maternidade Moura Tapajós. Na nossa gestão, nós vamos reformar a maternidade Moura Tapajós e vamos colocá-la principalmente para atuar no pré-natal e, acima de tudo, cuidando da prevenção, assim como os postos de saúde. A prevenção é tudo. 80% dos problemas de saúde são resolvidos através da prevenção. 20% vai para a média e alta complexidade, que é a responsabilidade do Estado e do governo federal. Na nossa administração, o posto de saúde vai fazer pré-natal. Na nossa administração, o posto de saúde vai fazer exame do colo do útero. Na nossa administração, o posto de saúde vai fazer exame da mama, porque é outro grande incidente de causa de óbito nas mulheres. Isso é fundamental. Prevenção é tudo. E não é só a questão da mulher, são seres humanos, especialmente a mulher, que tem um papel de ser geradora da vida e também hoje já ocupa o papel do trabalho. Olha como os assuntos são correlatos. Nós vamos colocar um vale creche. Isso vai permitir que famílias que tenham renda de menos de R$3.000 possam dobrar a sua renda colocando o pai e a mãe para trabalhar.
Isso é transformador, sem depender do estado ou do município. E como é que isso vai funcionar? Nós vamos ter um cadastro. Quem tem renda até R$3.000 vai ter acesso a esse vale. As pessoas vão poder escolher onde querem colocar seu filho na creche, perto do trabalho, perto de onde trabalha. Por que acontece isso? Porque deixar o filho em casa não pode. Deixar com o filho mais velho é irresponsabilidade. Deixar com o vizinho, ele pode ser alcançado por crime ou por ser violentado. E aí o pai e a mãe muitas vezes só um trabalha. E aí a família perde renda. Agora, quando o município concede a você esse vale, que você vai poder escolher na rede privada, numa creche particular, a gente viu quantos candidatos e prefeitos que passaram por aí, que prometeram fazer 1000 creches, fazer isso, e não fez nada. E por que a creche é importante? As crianças de 2 a 5 anos vão estar assistidas pelo mercado, pela rede privada. Quando ela vai à creche, ela começa a se sociabilizar. E o que ocorre? Isso facilita a alfabetização. Então ela vai conseguir absorver melhor os ensinamentos na hora do ensino fundamental. Isso é transformador. E aí o pai e a mãe vão poder trazer renda melhor para sua casa e vai haver prosperidade. Outra questão com relação à política das mulheres, nós vamos criar uma cooperativa de mulheres, para que elas possam fazer serviços para atender as demandas do município. Cooperativa é muito inteligente, é a força das pessoas, especialmente das mulheres. Vamos fazer uniformes, vamos gerar merenda escolar na cooperativa, com dignidade, né? Porque afinal de contas a merenda é muito importante no ensino fundamental. Muitas famílias, os seus filhos, a refeição que ele vai fazer é quando o filho vai para a escola. E não dá para ter suco com bolacha na merenda escolar. Ele precisa ter proteína, ele precisa ter um alimento balanceado e tem recurso para isso, Milena. E por que os alunos não chegam? Por que os indígenas não recebem? Por que os alunos não recebem? Porque é corrupção, é desvio, é desmando, é falta de competência, é falta de querer fazer. Especialmente as mulheres, na nossa administração, tem uma secretaria que vai ser mantida, Secretaria da Mulher, da Cidadania, da Assistência Social, dos Direitos Humanos. Essa secretaria, ela já tem leis que amparam. Nós não precisamos de leis, doutora. O que a gente precisa é fazer o que está aí funcionar. É colocar isso a serviço da sociedade. E certamente nós vamos saber respeitar as mulheres, porque respeitando as mulheres nós estamos respeitando a vida. Respeitando os indígenas, nós estamos resgatando a nossa cultura. É com essa visão que a gente vai trabalhar, nunca pensando em interesse pessoal ou de partido, mas acima de tudo pensando nas demandas dos problemas que existem e nunca foram solucionados, mas que nós temos que ter a coragem de tratá-los e encontrar a solução que passará por mãos competentes. Por isso que nós vamos escalar pessoas competentes. Na sua pergunta anterior, eu acabei não falando sobre compliance. Isso é fundamental. Nós vamos colocar um controlador geral do município, cuja categoria dos economistas, dos administradores, dos contadores, vão poder indicar quem vai ser o controle, e nós, através de um processo seletivo do nosso núcleo administrativo, vamos escolher quem vai chegar lá, com total transparência, doutora. Quem contratar com a prefeitura vai ter um portal, onde vai aparecer, ter estampado em todas as mídias por aí, quanto você foi contratado, qual é o seu contrato, qual é a razão social, qual é o valor da sua fatura e o dia do seu recebimento, numa ordem cronológica. Isso vai arejar as relações entre o executivo e os fornecedores. Isso vai permitir que a gente possa fazer compras com mais eficiência e aí essa economia que nós vamos ter, que eu estimo em mais de 300 milhões de reais, nós vamos canalizar para a saúde do indígena, para a educação do indígena, para o empreendedorismo, para a facilitação, porque o município vai criar um ambiente adequado de negócio que vai ser transformador e vai passar para as pessoas que vale a pena empreender em Manaus. Essa é a nossa visão. E a gente aproveita para responder a questão da saúde da mulher, que vai ser resolvida nos postos de saúde. E, ao mesmo tempo, ver como os assuntos são conexos e que tem condição de ser resolvido de uma maneira geral, mas competente e com ações contundentes e reais. Sem dúvida. Eu vou fazer só uma consideração no sentido de que a Ordem dos Advogados, através da Comissão da Mulher Advogada, nós estamos no Outubro Rosa, inclusive finalizando aqui o Outubro Rosa, né? Que é justamente o mês de combate ao câncer, né? E aí nós convidamos as médicas, né? E essa é uma guerra para salvar a vida das mulheres e muito importante mesmo ter esse olhar diferenciado para a saúde da mulher. Assuma um compromisso aqui, doutora, de que em posto de saúde tem que ter tomógrafo, tem que fazer exame.
Tem que isso vai ser disponibilizado num portal digital, Paula. Se você fizer um exame num posto de saúde... uma competência do Estado, de média complexidade, mas o município também pode adquirir e teria política para isso, né? Isso é possível fazer, você faz convênios, isso, com entidades privadas, né, com hospitais. Mas o receio é que muitas vezes a UBS não tem o básico, assim, não me refiro só à questão de Manaus, mas dos municípios também no interior do Amazonas. Aí quando você coloca essa questão, essa proposta de adquirir equipamentos mais complexos, aí tem que ver se de fato é um projeto factível, né? É possível e a prefeitura vai fazer isso e vai botar posto que vai resolver o problema da saúde de Manaus, não é a criação de hospital. O que vai resolver o problema de Manaus é colocar as unidades básicas de saúde para funcionar, valorizando a classe médica, dos profissionais da saúde, os enfermeiros, psicólogos, dentistas, fisioterapeutas, clínico geral, pediatra, ginecologista, a mulher, o homem, o indígena, chegar no posto de saúde, não dá para dizer para ele, volte amanhã, só vou poder fazer seu exame daqui 3 meses. É como se ele tivesse um botãozinho que desligasse e que o problema vai ficar estancado. Daqui 3 meses, quando for fazer o exame, ele volta. Isso não existe. Em um dia a pessoa pode morrer. Em pouco tempo um câncer pode avançar. É por isso que a pessoa precisa ser assistida. Nós vamos treinar e capacitar os nossos agentes de saúde para quando uma pessoa entrar no consultório, não importa se ele é branco, negro, indígena, asiático, o médico, o enfermeiro, a pessoa da saúde vai olhar para ele e vai dizer assim, bom dia, paciente, como é que eu posso lhe servir? É isso e ele vai ser controlado. Quantas consultas o médico tem que dar por dia? Quantos atendimentos o posto de saúde tem que fazer por dia? Isso vai ter uma central, com indicadores. O responsável pela gestão do posto vai responder para a secretaria. Olha, seu posto de saúde tem equipamento, tem profissionais, está funcionando de 7 da manhã às 7 da noite, paga salários, motiva todo mundo, é um ambiente agradável, é seguro, porque nós vamos botar câmera, nós vamos botar guarda municipal armado lá para garantir a segurança dos profissionais e dos pacientes. E por que ele tinha que dar 100 atendimentos e ele não está dando 10? O que está acontecendo? Qual é o problema? Vamos encontrar a solução FCA, fato, causa, ação. Qual é a causa? Está com má vontade? Acha que o salário que o município está pagando é pouco? Vá para a iniciativa privada. Agora, nós vamos pagar salário de mercado para os profissionais. Isso é importantíssimo para motivá-los, dar um equipamento de proteção individual para que ele possa se precaver, né, e não tenha que sacrificar a sua vida, como aconteceu agora no Covid. Ou seja, gente, é fazer o que nós fazemos na nossa casa, é fazer o que nós fazemos nas nossas empresas, colocar serviço público. Não existe diferença, Paula, entre ações da iniciativa privada e ações da iniciativa pública. A diferença que existe é porque quem esteve na iniciativa pública não coloca as práticas de administração que não diferencia o que é público do que é privado. A diferença é que você tem regimes próprios da iniciativa pública que você tem que seguir. Agora, as práticas, quem não mede, não gere. Você tem que eleger indicadores. Quantas crianças morrem? Ué, qual é a causa disso? É saneamento básico? Qual é a causa? Você vai identificar e vai trabalhar nas causas. Aí sabe o que vai acontecer com a mortalidade infantil na nossa administração? Ela vai ficar menos de 7. Eu não tenho dúvida disso. Hoje, a expectativa de vida do Manauara é 74 anos. Nós vamos trabalhar para que ele suba. Agora, não dá para uma cidade que não tem esgoto, uma cidade que a saúde não funciona, as pessoas vão morrer mais cedo, as pessoas vão se contaminar muito mais rápido. O que a gente precisa é ter coragem de botar a máquina que está aí preparada para atender as pessoas. O resto é papo furado de político. Candidato, ainda falando sobre mulheres, sobre políticas públicas para as mulheres, a gente percebe muitas vezes que os candidatos em geral, eu não me refiro aos que vieram na sabatina, mas nos programas eleitorais, quando se fala em políticas públicas para mulheres é algo muito vago. Né? Não existe uma política pública concreta e eu estou me referindo mais a plano de governo. O senhor já se mostrou simpático ao nome e à gestão do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro foi eleito, infelizmente, com base, e eu falo isso abertamente, em discursos misóginos. Até que ponto o senhor se identifica com a política pública para a mulher de Jair Bolsonaro e com a ideologia e a forma como ele trata
de uma forma muitas vezes até sarcástica, as políticas sociais para as mulheres. Até que ponto o senhor se identifica com o presidente Bolsonaro? Olha, Paula, essa questão, primeiro que eu quero dizer que eu não preciso usar o governo federal, na pessoa do presidente da República, para me promover politicamente. Porque nós entendemos quais são os graves problemas de Manaus e nós temos solução. Eu vejo aí candidatos que usam o presidente como muleta. Um ou outro fica disputando quem é mais próximo, quem é amiguinho, quem não é. A minha identidade com o presidente da República é porque com 15 anos de idade eu fui para o Exército e eu fui preparado para pegar em armas se esse país precisasse, se ele fosse afrontado por alguém para defender a nossa bandeira. A bandeira do Brasil sempre foi verde e amarela e vai continuar sendo, através de um processo democrático, né? Ideologias retrógradas, eu não vou entrar aqui no mérito, que levou milhões de pessoas à morte e à miséria, não vão prosperar aqui. O exemplo disso é Cuba, o exemplo disso é Venezuela. A gente está vendo um contingente enorme de pessoas migrando de lá para cá, porque lá está instalado um governo autoritário, que tira o direito de ir e vir. Então, qual é a nossa identidade com o governo federal? É total, no aspecto de fazer aquilo que o país precisa nas reformas. Não acredito em mito, eu acredito em propostas. E eu vejo que o governo está seguindo a linha do desenvolvimento, de dizer não à corrupção, de escalar secretários e ministros através de capacidade. Agora ele tem como é que eu vou dizer, o traquejo próprio dele. Agora eu tenho uma identidade muito grande também com o governador Zema, que é do meu partido. Ele é um empresário, está lá fazendo um excelente trabalho no governo de Minas, e essa linha que nós vamos seguir, de servir as pessoas, especialmente como empresário, nas minhas empresas, eu não tenho qualquer discriminação com relação. O engenheiro mulher ganha 5 mil reais, e o engenheiro homem ganha 10 mil. Isso não existe. O branco vai ganhar 10 mil, e o negro, o indígena, vai ganhar 5 mil. Eu tenho mulheres, eu tenho negros, eu tenho homossexuais, eu tenho pessoas com mais diversos. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu sou um homem que aprendi a conviver com as diferenças. Agora, o fato dele querer ser homossexual, eu respeito ele. Ele não impede ele trabalhar comigo de maneira nenhuma. Agora, desde que ele, no ambiente de trabalho, ele está lá para quê? Para fazer aquilo que a empresa espera. Ele tem indicadores, ele tem metas. E eu convivo com isso plenamente, sem nenhum problema. Eu tenho grandes amigos negros. Eu iria para a guerra com eles, porque são pessoas de caráter, eu tenho muitos amigos indígenas, pessoas que eu admiro, pessoas que eu respeito, e que para mim, eu tenho 4 filhas, se uma filha minha resolver casar com um indígena, nenhum problema. Se gerar um neto para mim, com a miscigenação do branco com o indígena, nenhum problema, eu sou um homem aberto a isso. Agora, eu tenho as minhas convicções, assim como eu respeito as pessoas, eu também espero ser respeitado. Isso é democracia. Tá certo, candidato. Só fazendo uma observação, que a ciência já provou e comprovou que o homossexual não é querer, orientação, né? Isso não existe o querer ser homossexual. Só para a gente fazer essa correção, essa observação. Agora vamos falar sobre economia com o presidente Marcos Evangelista, Sindicato dos Economistas do Estado. Emprego e renda, né, Marcos? Isso. Candidato, você como empresário tem muita experiência, a gente sabe que você é dono de uma grande construtora, e isso vai ajudar muito, com certeza, na sua visão empresarial de como você, eleito, vai assumir a cidade. Manaus, segundo o IBGE, é a cidade que está em primeiro lugar em número de desempregados, né? E, paralelo a isso, a gente vê centenas de empresas fechando, por vários problemas, dificuldade de acesso ao crédito, problemas de gestões. O senhor, na frente da prefeitura, que tipo de ajuda o senhor poderia dar para mudar esse panorama de desemprego, de empresas fechando? O que você poderia fazer junto com a sua equipe econômica? Marcos, me permita chamá-lo assim, né, doutor Marcos, pelo respeito com a frente que está do Sindicato dos Economistas também. Primeiro, a gente tem que ter coragem de dizer que gestão pública não gera emprego. Isso é papo de político que vem dizer, vou gerar tantos empregos, vou fazer isso, aquilo. Isso é conversa fiada. Quem gera emprego é micro e pequeno, médio e grande empresário.
O que nós, da gestão pública, precisamos fazer é desburocratizar. Nós precisamos fazer com que todos os serviços estejam facilitados para as pessoas. Agora, a prefeitura também pode induzir a questão do empreendedorismo, porque nós vamos combater o problema da segurança, que é terrível em Manaus, de duas frentes. Uma delas é com a geração de emprego através do ambiente e da indução do empreendedorismo. E a outra, a questão de treinar, capacitar e armar a guarda municipal, colocar vigilância eletrônica, né? Fazer com que a cidade seja iluminada, pedir que todos os proprietários de terrenos cortem seu mato, cuidem da sua calçada, que a calçada não pertence a ele, é área pública. Mas voltando para a questão da geração de emprego, como é que a gente vai fazer? Fortalecendo o modelo Zona Franca. Não tem como, porque a curto e médio espaço de tempo, nenhum modelo vai ser capaz de gerar tanto emprego quanto é o modelo Zona Franca. Nós vamos exigir que o governo federal faça a aprovação dos PPBs aqui e com a velocidade da vida moderna, porque um produto que é criado no mercado, ele envelhece em poucos meses. E a aprovação do PPB leva anos. O que é isso? Pode parecer um linguajar muito técnico, mas para você produzir uma bicicleta aqui na Zona Franca, tem que ter um processo produtivo descrito e aprovado pelo Ministério da Economia. E esse projeto leva anos para ser aprovado. E aí, quando aquela bicicleta foi aprovada depois de 2 anos, ela já não tem mais quem quer consumi-la. Esse é o grande entrave da Zona Franca. Dentre outros que existem aqui, como, por exemplo, energia muito cara, licenças ambientais têm que ter a velocidade que a vida moderna pede. Esse é um assunto que nós vamos fazer, doutor Marcos. Nós vamos unificar a base ambiental. Não pode o Ministério Público Federal ter uma base ambiental, o IPAAN ter uma e a SEMAS ter outra. Aí é o samba do crioulo doido. Nós temos que ter a coragem de chamar todos eles, mostrar o georreferenciamento e dizer para eles, ó, essa aqui é a situação real do meio ambiente. Aonde tinha um igarapé, já não tem mais. Vamos lá olhar? Então não adianta querer cobrar afastamento de um local onde não tem mais igarapé, é só você olhar na cidade. Agora, onde tem nascente, onde tem igarapé, você tem que respeitar os afastamentos previstos em lei. Isso vai permitir que a gente tenha um ambiente jurídico e de contratação adequado para que a gente não tenha retrocesso. A prefeitura concede alvará de construção para um empreendimento, aí depois o Ministério Público Federal tem o entendimento que não, que isso é ruim. Então a gente tem que dizer assim, ó, qual é a base, qual é o gabarito que todos nós vamos ser analisados, unificá-lo, a partir daí aquilo é regra para todos. Ou seja, o que a prefeitura tem que fazer? Investir nas pessoas para que elas possam ser capacitadas, gerar nelas aquela ideia de que vale a pena ter seu negócio e não ficar prestando concurso público, porque o Estado já está inchado, ele já está ineficiente. A gente precisa reordenar o tamanho do Estado, promover a economia e redirecionar para o investimento. Isso é que vai transformar a vida das pessoas. Isso é que vai fazer o indígena ser atendido na saúde, a mulher ter a sua prevenção e as pessoas poderem ser assistidas pelo serviço público de forma coerente. Geração de emprego é fundamental. Prefeitos têm que cuidar da Zona Franca, sim, tem que desburocratizar, tem que chamar o empresário a dizer: o que eu tenho que fazer para você colocar seu negócio aqui? Me diga, eu vou implementar, eu vou botar uma lei, eu vou facilitar, eu vou acabar com taxas. Olha essa lei das taxas que foi aprovada aí ao longo do último ano, que tinha 300 taxas no Implurb. Agora voltou para 100 e poucas. Na minha administração não vai passar de 5. Você me desculpe, nós precisamos racionalizar as coisas e tornar isso tudo instantâneo. Aquelas pessoas que não tiverem acesso à informática, tem 20% da população, Paulo, que ainda não tem a internet, que não consegue operar com a tecnologia. O que nós vamos fazer? Nós vamos botar um totem nos postos de saúde, nos PACs, e vai ter um colaborador da prefeitura lá. Quando chegar uma pessoa que não sabe operar, o que a senhora quer fazer? Ah, eu quero matricular meu filho na escola. Perfeito. Nós vamos entrar lá na Secretaria Municipal de Educação. Onde a senhora mora? Ah, eu moro lá no São Jorge. Clica lá no São Jorge, vai aparecer todas as escolas da rede pública. A senhora quer matricular seu filho em qual escola? Ah, eu quero colocar aqui no Dr. Fajardo. Perfeito, ela vai clicar ali, vai aparecer, tem vaga. Você tem suas documentações aí? Tem sua identidade? Tem seu CPF? Qual é o seu endereço? Automaticamente aquele serviço vai ser prestado para a pessoa. Ela não vai ter que entrar em fila, ela não vai precisar perder tempo. Volta amanhã. É ônibus, é tempo, é um desrespeito com as pessoas. Então nós vamos incluir as pessoas. Quem tem acesso digital vai ter a vida facilitada. Quem não tem, vai ser assessorado por alguém da prefeitura que vai disponibilizar isso. Isso é fácil de fazer, é só querer.
falta, na verdade, é vontade, sabe? É para isso que eu administro a minha empresa. Eu levanto 5h30 da manhã, tomo café em casa, 7 horas eu vou trabalhar e saio de lá quando dá. É muita responsabilidade. Agora, tu imagina, doutora Grace, administrar uma cidade com 2.200.000 habitantes e prefeitos que ficavam em casa despachando de pijama. Uma verdadeira afronta para as pessoas de bem. Nós temos é que dar o exemplo. Levantar cedo, chegar lá. Eu vou nas escolas todos os dias, como prefeito. Eu vou nos postos de saúde. Se eu chego lá e pego um funcionário público que não marcou o ponto, que não está trabalhando, tenha certeza que nós vamos corrigir isso. Porque os funcionários públicos, eles são bons, eles trabalham, o que eles precisam é ser incentivados. Isso é gestão, isso é fazer com que as pessoas sejam atendidas. Nós temos indicadores, tem que eleger indicadores, tem que ter um painel de bordo para conduzir a prefeitura dentro de várias secretarias, onde nós estamos e aonde nós queremos chegar. E quais são as ações que nós temos que fazer todos os dias para que a gente possa transformar a cidade de Manaus e inseri-la essa é a nossa visão, inserir Manaus entre as 10 melhores cidades para se viver e trabalhar. Só vamos acontecer isso com equipe boa, com gente de bem e que faça o recurso público ser bem aplicado. Queria só complementar, quando eu citei em geração de empregos na questão prefeitura, é que o setor de infraestrutura, obras de infraestrutura, que o senhor tem grande experiência, é um dos segmentos que mais emprega pessoas, né? Então, de repente, poderia ser uma ajuda para absorver essa grande massa que ficou sem emprego, né? Então, nesse segmento, a sua equipe tem alguma programação já de obras assim que o senhor assumir? Não tenha dúvida, nos primeiros meses da nossa administração, nós vamos implementar um estudo de tráfego pesadíssimo, com consultorias sérias. Eu vejo candidatos que falam assim, não, eu vou fazer o viaduto tal. Quer que eu fale para fazer viaduto? Vou colocar um viaduto ali na Ponta Negra, com a Avenida Brasil. Vou colocar um viaduto na Avenida Brasil com a ponte. Vou colocar um viaduto lá na Bola do Produtor. Mas, minha gente, isso não tem o menor sentido, isso é querer jogar para a plateia. O que a gente precisa fazer, o que é? É um estudo sistemático do trânsito de Manaus para que a gente possa resolver ele de uma maneira coerente. Aonde vai colocar o investimento e ele é o melhor retorno para a gente. Isso sim vai evitar que a gente empurre o problema para a próxima esquina. É o que vem acontecendo aqui em Manaus, porque muitos investimentos no trânsito e na infraestrutura são feitos sem ser pensados. Não tenha dúvida, doutor Marcos, que quando você exigir que a concessionária de água e esgoto avance 10% ao ano na coleta e no tratamento de esgoto, isso vai provocar muitas obras. Quando você fizer obras de pavimentação nota 10, porque não é só trocar o pavimento asfáltico, é você trabalhar a base. A gente vê muito, todo ano a prefeitura troca o pavimento e a pista volta a ondular, especialmente na faixa da direita. Por quê? Porque a camada de solo que está imediatamente abaixo do pavimento asfáltico não tem capacidade de suportar a tonelada por eixo dos caminhões, dos ônibus. E aí o que acontece? Ela recalca, ela rebaixa. E aí ondula o pavimento. Então nós temos que arrancar o pavimento dessas ruas onde estão onduladas e tratar aqueles 50 centímetros que ficam abaixo, com camadas de solo que possam resistir. Quando a gente fizer uma interferência no pavimento asfáltico aqui na cidade, isso vai durar 5 anos no mínimo. Para isso é que você tem que... Ontem eu estava indo para casa, quase que eu parei meu carro quando eu vi asfalto sendo derramado ali no início da Ponta Negra, com chuva. Eu achei aquilo um verdadeiro absurdo. O laboratório tem que estar em cima, tem quantos graus vai sair da usina e quantos graus ele tem que ser aplicado no pavimento. Se passar, tem que devolver o caminhão, tem que refutar, porque aquilo tira a durabilidade do pavimento. Então, ou seja, nós não vamos resolver o problema dessa cidade com política. Nós vamos resolver o problema da cidade com técnica, com pessoas capacitadas na área da saúde, na área da educação, na área do trânsito, da infraestrutura. Por exemplo, o grande gerador de emprego aqui nessa cidade, doutor Marcos, vai ser a habitação popular, com recurso federal. Ao fazermos 5.000 habitações, casas ou apartamentos aqui em Manaus, isso vai permitir que 25.000 pessoas, 4 pessoas por família, 4, 5, são 25.000 pessoas por ano que vão receber uma moradia digna com recurso federal. Isso é transformador, porque aí a referência dela passa a ser, ao invés de ser a palafita, ao invés de ser a casa em cima do igarapé que está sujeita à inundação, ela vai morar num local digno, com cerâmica, com pé direito alto, com ventilação, com estação de tratamento de esgoto, com segurança, né, com água tratada, com centro de convivência, com estacionamento. Gente,
Isso vai trazer dignidade, sabe? E para fazer isso, é preciso ter boa vontade. Uma cidade como Manaus, 2.200.000 habitantes, não dá nem para dormir, de tanta demanda que a gente tem. Agora, despachar em casa, colocar secretários por conta de conveniência política, como pagamento pela vitória eleitoral, é tudo que Manaus não precisa. E é por isso que nós estamos aqui, para ser uma opção real para Manaus, porque nós vamos transformar essa cidade com trabalho, com competência, com um time adequado e despertando nas pessoas, Milena, aquela vontade de ser manauara, aquela vontade de dizer, eu sou índio, eu tenho orgulho disso, eu sou brasileiro, essa nossa terra é fantástica. É isso que vai transformar a cidade. Tá certo, candidato. Agora a gente vai para a última pergunta da segunda rodada da sabatina técnica da Senário com o professor Orlando Cruz, do CRA. Candidato, o senhor está com um discurso muito bem elaborado com relação à gestão pública e eu gostaria de colocar uma situação importantíssima nesse momento. Qualquer processo de desburocratização, ele vai de encontro com uma teoria da gestão pública, que é a teoria da burocracia. E que a teoria da burocracia é uma teoria que trabalha da impessoalidade do serviço, do trabalho. Eu não trabalho para uma pessoa, para alguém, eu trabalho impessoalmente, para qualquer um que esteja ali prestando aquele serviço para fazer bem feito. Então, no sentido de desburocratizar, o senhor vai ter que comandar isso para a Câmara Municipal, porque é legislação. Tudo vai ser em cima de uma legislação. Qualquer mudança na estrutura organizacional da Prefeitura vai ter que ser aprovado na Câmara Municipal. Qualquer medida de desburocratização vai ser colocada na Câmara Municipal de Manaus. Então, o senhor tem que estar já com uma preparação na frente para poder ver as demandas que o senhor vai ter que colocar para a Câmara Municipal. E outra questão mais importante ainda. O ano passado, a Câmara aprovou o orçamento público municipal de 6 bilhões e 600 milhões. E esse ano ele mandou o orçamento público para a Prefeitura de Manaus de 5 bilhões e 600 milhões, 10% a menos. O senhor deverá assumir uma prefeitura com 10% a menos de orçamento. Como é que o senhor vai resolver esse problema? Olha, é muito interessante essa pergunta e nós temos uma visão de que na gestão privada, essa é a diferença para a gestão pública. Eu tomo as medidas, está dentro da lei e está tudo certo. Na iniciativa pública, né, na gestão pública, você, por exemplo, se eu quiser pegar uma fundação, uma autarquia e quiser extingui-la, eu tenho que fazer isso através de um projeto de lei que vai lá para a Câmara e tem que ser aprovado. O meu papel é propor, o meu papel é executar. E a Câmara, isso é um rito democrático. E ela vai entender que se eu estou propondo, tem pé e cabeça, mas ela pode vetar. E eu também posso vetar, ela pode refugar, ou seja, isso é democracia. A gente vai ter que ter a capacidade de mostrar que é importante para a cidade. Isso não é para o meu partido, isso não é para mim, isso é para permitir que a gente possa ter sobra de recursos para poder colocar naquelas áreas que são importantes. Agora, o que o senhor falou aí é muito importante. O orçamento desse ano, aqui em Manaus, é 6,2 bilhões. E para o ano que vem ele propôs 5,6. O que está acontecendo? Uma redução de 10% aproximadamente, né? Eu não tenho nenhum problema com isso, sabe por quê? Porque o Estado ele vem mostrando recorde de arrecadação de ICMS. Agora, em setembro, bateu recorde. Então, 65% do ICMS vai para a Prefeitura de Manaus. Esse ano, o governo federal aprovou um projeto de lei que determina que o ISS seja recolhido aonde o serviço é prestado. Isso vai fazer com que bancos, com que locadoras de automóveis, com que planos de saúde, né, e muitos outros fundos financeiros passem a recolher o ISS aqui. Em 2021 é previsto 15%, em 2022 85%, e a partir de 2023 100% do recurso vem para cá. Ou seja, Manaus vai continuar sem ter problema de arrecadação. O que Manaus precisa é de gestão, como os recursos são gastos. E eu vou lhe dizer, professor, nos últimos 5 anos, Manaus vem gastando mais de 100 milhões por ano de propaganda e marketing. Nós vamos redirecionar isso para a saúde e educação. Então nós temos 100 milhões, 130. Nós vamos redirecionar pelo menos 100 milhões de economia. Nós temos a folha de pagamento do município com cargos comissionados e pessoas que podem ser
redirecionadas. Isso vai provocar uma economia, eu sei disso porque eu tenho estudos que mostram isso, de 200 milhões de reais na folha de pagamento. Então, 100 milhões com propaganda e marketing, com mais 200 milhões de folha de redirecionamento das pessoas contratadas que trabalham lá. Com relação ao lixo, você pode alternar recolhimento dia sim, dia não, isso traz uma economia e outros penduricados que vai dar 100 milhões de reais. E nas compras, então nós estamos falando de 400 milhões. E nas compras e contratações, nós vamos fazer isso com muita tranquilidade, com muita transparência, e eu tenho uma convicção muito grande que nós vamos conseguir enxugar 300 milhões nessa contratação. Isso é uma conta de 700 milhões que nós vamos deixar de gastar. Vou lhe dar só um exemplo. Sabe quanto a prefeitura gasta de energia elétrica por ano, Paulo? 150 milhões ano de energia. Mas aí inclui também as escolas, tudo, saúde, tudo. 150 milhões. O que a gente precisa fazer? Nós vamos acabar com essa questão do aterro sanitário. Nós vamos colocar lá uma usina de carbonização. O principal produto dessa usina de carbonização é a energia elétrica. Então nós vamos ser sócio disso, porque vai ser feita uma parceria público-privada. Nós vamos receber uma cota de energia lá da usina de carbonização do lixo. E nós vamos promover também uma usina fotovoltaica da prefeitura, que pode ser sobre água ou sobre terreno. Isso também vai dar uma cota. Isso vai permitir mais de 50 milhões ano de economia. Esse dinheiro da economia da energia elétrica vai ser toda direcionada para a saúde. Se tem um item nessa cidade que nós vamos priorizar, é a saúde. Você não tenha dúvida. As pessoas vão saber que em Manaus a saúde, o atendimento básico e primário funciona. E ele passa pelos postos de saúde. Ou seja, gente, eu entendo perfeitamente o que o senhor está falando. Nós temos uma vontade muito grande de promover mudanças, como empresários, como cidadão. A gente vê a velocidade de solução muito demorada na área pública, isso nos causa ansiedade, mas tem um rito próprio, que a gente não vai conseguir acelerar sem cumprir as leis e sem aprovar no legislativo. Agora, a nós cabe propor, a nós cabe implementarmos. Se vai efetivar, depende de todo mundo. Eu só queria chamar aqui a atenção, porque nessa redução que o senhor está falando dos gastos da prefeitura com a questão de propaganda e marketing, o senhor está mexendo com uma categoria, né? Você está mexendo com uma demanda grande que faz essa parte aí profissionalmente e gera emprego também para muita gente. Não, não é bem assim, doutor, porque é o seguinte, olha, nós vamos deixar... Por que uma página da iniciativa privada, é isso que eu quero... Eu não estou dizendo que acontece isso na prefeitura, não, tá? Longe de mim dizer isso, porque afinal de contas, se eu tivesse comprovação disso, eu diria. Mas, por exemplo, por que uma página de jornal na iniciativa privada custa R$4.000 e quando é vendida para o serviço público custa 30? Entendeu? Eu não posso aceitar isso, eu não estou dizendo que aconteça, eu quero saber o seguinte, sabe, vai deixar de gastar 130 milhões de propaganda e marketing, porque não é obrigação da prefeitura fazer isso, gente. Agora, como nós vamos atuar na geração de emprego, como a economia vai ser desenvolvida na nossa administração, vai gastar 500 milhões através de entidades privadas. Isso vai empregar todo o segmento da imprensa. É isso que nós temos que ter coragem de dizer. E não deixar de gastar na saúde porque está gastando em blogs, em coisas que não precisavam. Isso não é papel da prefeitura mostrar que está pavimentando a rua. Pelo menos na minha visão, essa é a minha opinião, tá? Isso é obrigação do prefeito. Fazer as escolas funcionarem, fazer o asfalto estar lá, fazer o sistema de transporte coletivo estar lá. Para que ficar fazendo propaganda? Para ganhar voto lá na frente? É a minha visão. Então, por essa razão, eu, como executivo, vou direcionar o recurso de propaganda e marketing para a educação, porque ela transforma para a saúde, para a geração de emprego, para atender as pessoas, e não vai faltar para a imprensa e para todo esse mecanismo da publicidade. Por quê? Porque vai ter tanto geração de negócio em Manaus, porque ela vai ser inserida entre as 10 melhores cidades para se viver e trabalhar, que vai ser compensado em muito pelo lado da iniciativa privada. Nós só estamos redirecionando. Isso é vital, gente. A gente tem que ter coragem de discutir isso. Porque você não pode beneficiar uma classe e prejudicar toda a coletividade. Isso não é salutar.
Tá certo, candidato, corri com o tempo. E na corrida com o tempo acabei deixando de colocar o nosso verdadeiro último sabatinador da segunda rodada da sabatina técnica da Senário. O engenheiro Samir Oliveira cedeu a vez dele para a Milena Cocama e acabou que não fez a pergunta dele nessa rodada. E agora você vai falar sobre mobilidade e acessibilidade, não é isso? Correto, Paula. Candidato, indo bem rápido, que nós já extrapolamos bastante tempo, os projetos de engenharia, independente da complexidade, eles são multidisciplinares. Hoje, a engenharia dispõe de técnicas, materiais e ferramentas que proporcionam mais sustentabilidade, segurança, durabilidade, economia e eficiência para os empreendimentos. O senhor, como engenheiro e como empresário, conhece muito bem o potencial desses avanços. O senhor já explanou aqui, superficialmente, várias ações voltadas que envolvem a engenharia como um todo na sua gestão. Então, eu queria que o senhor explicasse quais são as suas propostas para melhorar os aspectos de acessibilidade e mobilidade na nossa cidade, visto que essas soluções elas são integradas. Engenheiro Samir, nos últimos anos, a cidade de Manaus, na década de 70, vamos dizer assim, Manaus tinha alguma coisa em torno de 170 mil habitantes. Enquanto o Brasil cresceu de 1970 até agora a uma taxa de 0,8% de crescimento demográfico, Manaus cresceu a mais de 4,3%. Só que cresceu de uma forma... Olha, pensa bem, imagina uma cidade, menina, crescendo 4%. O Brasil cresceu em média menos de 1% na população. E aí o que ocorreu? Manaus cresceu desordenadamente, cresceu através de invasões, sem nenhum planejamento. Isso é terrível, porque hoje a atual gestão, ou quem for sentar lá, tem que resolver o passivo urbanístico que está aí, levar asfalto, água. Manaus se tornou uma cidade horizontal, só 52% da cidade é atendida pela coleta de lixo, porque não consegue fazer chegar lá. A cidade cresceu desordenadamente, ocupando áreas íngremes, áreas de preservação permanente, onde você não tem como colocar a drenagem, a energia, a rede, é o caos. E como é que nós vamos resolver isso? Nós vamos resolver isso com planejamento. O Implurb, que hoje fica 99% cuidando de expedir aprovação e alvará, ele vai ficar 1% cuidando de alvará e aprovação, porque vai ser via digital, e vai focar 99% no planejamento. Nós queremos induzir o crescimento da cidade para a Zona Leste, lá no Puraquequara, por exemplo, na colônia Antônio Aleixo. O que a gente quer fazer lá? Tudo que tem na Ponta Negra, nós temos um projeto para lá. Nós vamos urbanizar aquela praia de frente para o encontro das águas. Isso vai permitir que Manaus tenha mais um cartão turístico para se apresentar para quem vier aqui. Nós vamos induzir o crescimento da lá, onde a prefeitura primeiro abre ruas, coloca o esgoto, coloca a drenagem, coloca a calçada, coloca a energia elétrica, né? E depois as pessoas ocupam. Esse processo não pode ser invertido. Então, cuidar da mobilidade urbana, porque quando fala de mobilidade urbana, né, doutor, o senhor sabe disso, as pessoas se remetem logo para transporte coletivo. Mobilidade urbana é a dinâmica do crescimento da cidade como um todo. E isso vai ter planejamento. Nós vamos induzir o crescimento da cidade para a Zona Oeste, para a Zona Norte, que tem baixa densidade demográfica, e lá para a Zona Leste, especialmente no Puraquequara. Vocês sabiam que o centro da cidade tem uma densidade habitacional de 70 habitantes por quilômetro quadrado? Quando poderia ter 300. Como Tóquio tem 3.000. Ou seja, o centro está preparado para receber pessoas. O que precisa é restaurá-lo. É fazer um projeto para que aquelas ruas sejam voltadas para a época da Paris dos trópicos, restaurando as fachadas, colocando um paisagismo tropical lá, colocando câmeras com reconhecimento facial, para que qualquer pessoa que for fazer um delito lá, ela vai ser presa. E aí as pessoas vão ter aquela sensação de segurança, elas vão ter aquela sensação de que vale a pena você sair do seu bairro e passar o dia no centro de Manaus, conhecendo a nossa história. Vocês sabiam que lá na Bernardo Ramos, com o Paço Municipal, tem o Marco Zero? A primeira casa construída em Manaus está lá. A gente precisa resgatar essa história. E isso é que vai fazer com que a nossa cidade tenha essa sensação de urbanidade, de planejamento. Esse é o papel da prefeitura. Ela tem que assumir as rédeas para onde a cidade vai crescer, de que forma vai crescer, como é que vai ser feito, como é que você coloca e trata o dinheiro do contribuinte, do pagador de impostos. Todos nós aqui pagamos impostos. Quando você compra uma água, um refrigerante, 1 quilo de arroz, seja lá o que for, você está pagando imposto. E o que você precisa? Ver o seu imposto bem utilizado. E não conduzido por grupos políticos que pensam em, primeiro, se empoderar. Segundo, se reeleger. Terceiro,
usar o recurso público e a gente está cansado de ver como é. Nós precisamos mudar essa página, nós precisamos fazer engenharia, nós precisamos fazer boa técnica, nós precisamos colocar pessoas competentes à frente do nosso time, dos secretários, das pessoas de segundo, terceiro e quarto escalão. Isso vai transformar Manaus. Eu me empolgo quando eu falo isso, viu, Paula? Porque tem solução. E ela passa por pessoas que tenham boa fé, que tenham conhecimento, né? A gente não está de cabelo branco à toa. Eu me lembro quando eu cheguei em Manaus, era capitão, e fui construir o hospital lá de Tabatinga. Né? Fiz aquela ampliação lá, guarnição, experiência incrível para mim. Aprendi muito. E é por isso que nós estamos aqui agora, para compartilhar essa experiência com essa cidade que a gente ama. Tá certo, candidato. Satisfeito com a resposta, engenheiro? O problema é quando se chega lá, muita coisa muda, né, candidato? Aí você falou que se empolga ao falar sobre gestão pública, sobre mobilidade, mas a questão é quando se chega, que aí vem a questão da governabilidade, da influência de partidos, não é algo fácil. Mas agora a gente precisa encerrar essa batina técnica da revista Cenário, né? Uma conversa muito boa, debate bastante produtivo aqui com nossos técnicos. Eu quero agradecer aqui o engenheiro Sami Oliveira, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Fique à vontade aí para as suas considerações finais. Paula, obrigado mais uma vez pelo convite. É uma responsabilidade muito grande representar o Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e das Geociências, dar voz aos nossos profissionais. Fico satisfeito com o posicionamento do senhor candidato, respondeu de forma não tão técnica, mas bem abrangente os questionamentos de todas as áreas. É uma satisfação dividir a mesa com os demais sabatinadores. E obrigado mais uma vez, Paula, pelo convite. Obrigada, Sami Oliveira. E pela primeira vez, Milena Cocama, da Federação Cocama, está conosco. Eu espero contar com sua presença em outros dias, Milena. Primeiro, obrigado na minha língua, Yusurupati. Então, Yusurupati, pelo convite. E eu quero fazer aqui um agradecimento em especial à revista Cenário, ao respeito que essa revista tem tido com o meu povo, principalmente na época do Covid. Então, muito obrigado a todos os profissionais daqui da revista. Eu não conheço todos vocês, mas assim, muito obrigado, porque na época do Covid vocês sentiram a nossa dor, vocês viveram, algumas pessoas aqui viveu de verdade esse momento, porque, candidato, meu povo foi o povo mais atingido com o Covid-19. Foram 61 Cocama mortos de Covid-19. E a revista Cenário, ela esteve muito junto com o meu povo. Então, muito obrigado, Yusurupati, a todos vocês, que meus ancestrais, guarde e proteja todos vocês e a família de vocês. Obrigado pelo convite, por estarmos aqui. Como eu falei, somos mais de 35 mil indígenas no contexto urbano. E a gente trazer um pouco da nossa angústia é muito bom. Então, muito obrigado, Paula, né? Obrigado, obrigada a todos aqui. Eu não tenho essa experiência de falar desse jeito aqui como vocês, né? Mas é bom participar e dizer que nós existimos nesse estado, no município de Manaus. E volto a repetir mais uma vez, a gente não quer ser tratado com nada especial, a gente só quer ser respeitado da forma que somos, né? Da forma que somos. Eu espero que, se o senhor assim eleito for, o senhor de verdade cumpra com o que foi falado aqui. E eu espero que o senhor olhe de verdade a questão da mulher, porque somos mulheres indígenas também, que temos muitos problemas, que um dia a gente precisa discutir o empoderamento da mulher indígena. É muito bom o tema, né? A ser discutido Então, mesmo. assim, Precisa porque precisa desse cuidado, desse olhar com a mulher, e não no contexto geral. E que o senhor tenha esse respeito de verdade por tudo que o senhor colocou aqui. Eu espero de verdade que, se eleito for, o senhor cumpra com tudo que o senhor trouxe aqui, porque tem hora assim que falar, a gente parece assim que está no negócio de fantasia, né?
Mas a gente sabe que muita coisa pode ser Sim. realizado quando começa com respeito. E quem pare os homens somos nós, mulheres, e que não somos respeitadas por isso. Então, quando alguém diz que fraquejou e teve uma mulher como filho, então não merece meu respeito. E aí, desculpa, tá? Porque eu acho que qualquer homem que é parido por uma mulher, e muitas das vezes educado por uma mulher e não tem esse respeito por nós, também não merece meu respeito. Muito obrigada, Milena. Eu acho que realmente não pode ser falado nem com brincadeira. Né? Não. Vice-presidente da OAB, Grace Benayon, obrigada. Olha, eu é que agradeço. Quero dizer que está sendo uma experiência muito maravilhosa, para mim em especial, que acho que a política é uma das coisas mais importantes para a sociedade. Dizer que eu parabenizo pela iniciativa da Revista Cenário, por essa equipe que tem se entregue com tanta dedicação, e a gente percebe o cuidado de cada um dos integrantes dessa equipe. Acho que isso precisa ser ressaltado, sim, pelo cuidado na escolha de cada um dos integrantes, dos sabatinadores, o alto nível e principalmente a diversidade. Eu acho que isso engrandece e dá muita condição ao candidato de se expressar com amplitude sobre os temas que são imprescindíveis para que ele possa apresentar, de fato, seu plano de governo. Quero parabenizar ao candidato que traz com clareza, né, todas as suas propostas, nos faz sonhar. E aí, assim, é muito importante que o eleitor olhe para os candidatos, né, que aqui estão sendo convidados para participar dessa sabatina, porque eles também têm coragem de comparecer, de se apresentar, de se expor. Participar dessa sabatina não é fácil. Participar dessa sabatina é algo desafiador, na medida em que os sabatinadores têm colocado o candidato na berlinda, né? Na berlinda, e o candidato com muita desenvoltura apresentou soluções, se apresentou com clareza, e eu desejo muito sucesso na sua trajetória política. É um corajoso. Marcos Evangelista, Sindecom. Primeiro eu queria agradecer novamente, Paula de Tais, pelo convite, pela iniciativa e inovação, né, desse modelo de entrevista. Congratular com todos que estão aqui na mesa e parabenizar o candidato Romero Reis. Em todas as suas respostas, você foi bem claro, passou segurança. Eu acho que quem está assistindo essa entrevista vai ter noção de uma Manaus diferente. Então, eu acredito que se você conseguir colocar tudo em prática que foi falado no dia de hoje, com toda certeza a nossa cidade será outra cidade. Parabéns e muito obrigado. Professor Orlando Cruz, Conselho Regional de Administração, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite e dizer que a Revista Cenário está inovando em termos de jornalismo, em termos de apresentação dos candidatos. O candidato Romero Reis fez uma apresentação segura, tranquila, mostrou competência, mostrou capacidade de apresentar suas propostas, e o Conselho de Administração fica satisfeito. Nós sabemos que a sociedade vai cobrar do senhor as suas propostas, as suas colocações aqui nessa discussão, e que o senhor tenha sucesso nos seus empreendimentos. Tá certo, candidato. O senhor agora siga com suas considerações finais também. Paula, a todos que estão aqui, né, a doutora Grace, da OAB, que é uma entidade que muito nos orgulha, né? O doutor Marcos, da área econômica, que tem um conhecimento grande na geração de emprego, na promoção aí de tantos fomentos que vão para as empresas, conhece as linhas de financiamento. Doutor Orlando Cruz, né, que não está de cabelo branco à toa, tem uma carreira aí a serviço da cidade, e representando lá o presidente Inácio, né, que tem feito um modelo de administração, especialmente no índice de governança municipal, que tem ajudado muitos municípios. Eu adoto muito esse instrumento, certamente na administração da prefeitura a gente vai utilizá-lo. Ao CREA eu me sinto em casa, né? Mande um abraço lá para o presidente Afonso, conversar contigo aqui, engenheiro Samir, motivo de satisfação. A gente sempre procura responder as coisas com conteúdo técnico, mas não é fácil em razão do tempo que a gente tem. E a Milena, que é o representante dos COCAMAS, eu quero dizer para você que eu tenho um respeito enorme pelas pessoas e que trabalhar por elas é o que me inspira.
né? Para mim, não importa se você é negro, branco, índio, judeu, muçulmano, árabe, budista, isso para mim não faz diferença. O que vale a pena é você poder servir as pessoas, e o seu povo faz parte da nossa história e a gente tem que saber valorizar isso. Parabenizar o cenário, dizer que eu não estou aqui por política, eu não estou aqui por poder, eu estou aqui como um cidadão, uma pessoa igual a todo mundo, que levanta cedo, que trabalha, que tem família, exerço vários papéis, como pai, como marido, como filho, né, como empresário e como servidor. E eu estou aqui para realmente servir a cidade. Tem algumas frases que me marcam, né? Eu aprendi muito com o seu Antônio Azevedo, aqui eu tive a oportunidade de trabalhar, hoje eu sou amigo do pessoal do Antônio Azevedo, é uma família inspiradora. Quem não vive para servir, não serve para viver, né? Eu acho que isso tem marcado a minha vida e eu decidi usar o principal insumo que eu tenho, que não é ouro nem prata, mas que é o tempo, para colocar a serviço das pessoas. Eu sou Romero, eu precisava de um partido, o meu partido é o Partido Novo, é o único que não usa fundo partidário, que não usa fundo eleitoral. Devolvemos 36 milhões agora no mês passado. Todo o nosso material de campanha, toda a nossa campanha é bancada por nós ou por colaboradores de forma legal, e poder colocar isso como uma grande opção. Nós precisamos de uma chance. Os políticos não vão nos levar para dias que nós desejamos, para construir a cidade que a gente deseja. Eles estão preocupados em reeleição, eles estão preocupados em fatiar o poder nas várias secretarias, mas nós não. Eu vou doar o meu salário como prefeito, eu vou cumprir 4 anos do mandato, não quero reeleição, meu mandato tem data para começar e tem data para terminar. Sabe por quê? Porque isso vai me dar a independência que essa cidade precisa para fazer aquilo que é necessário. Eu não vou fazer aquilo que é possível, eu vou fazer aquilo que é necessário. Sei que a questão pública é complicada, tem seu rito próprio, mas a mim, como executivo, cabe propor. A mim cabe montar um time de primeira linha. A mim cabe mostrar para as pessoas, para o contribuinte, para o cidadão, que nós estamos trabalhando para ele, para servi-lo. E vamos cuidar das pessoas, vamos cuidar das vidas, e isso vai transformar Manaus. Eu sou Romero 30 e eu preciso de uma chance para transformar Manaus. Manaus tem pressa. Vote em quem tem conteúdo. Dia 15, Manaus precisa de Romero 30. Vamos em frente. Obrigada, candidato, pela sua presença, por ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui conosco. Não é fácil ficar aqui na Berlinda, dentre tantos técnicos, ver aqui com a Milena Cocama fazendo perguntas específicas sobre indígenas. De fato, não é uma tarefa fácil. E a gente encerra aqui o 5º dia da sabatina técnica da Cenário. Muito obrigada a todos que estão nos acompanhando e até a próxima sabatina.